Imagina que alguém tá morrendo e eu tenho a cura pra essa pessoa. Eu não falaria nada, eu ficaria quieto. Por que os cristãos têm que ficar evangelizando, pregando a palavra deles aí? Cara, porque nós acreditamos que estamos do lado da verdade. Se a verdade é revelada nessa palavra, e nós acreditamos que ela é, então não existe nada mais importante do que esse livro. Se esse livro é o rei do universo se comunicando conosco, contando a história da redenção da humanidade, e nós precisamos de um salvador porque nós somos incapazes de salvar a nós mesmos, então eu preciso anunciar esse evangelho. Eu tenho que ler a Bíblia, porque alguém me disse que eu tenho que ler a Bíblia. Sim. Qual é a problemática desta pessoa não ter conhecimento das Escrituras, não ler a Bíblia? Preciso racionalmente compreender que Deus existe para que depois eu tenha vontade de ir à Bíblia e me relacionar com Ele. Eu preciso estar estudando teologia para aprender a Bíblia, ou eu sozinho em casa eu posso abrir minha Bíblia, pegar meu cafezinho, abrir e ler e compreendê-la. Como que a Bíblia se aplica nos dias de hoje se ela foi feita para aquele povo daquela época? O que acontece internamente com quem se alimenta da palavra diariamente? Quais são os 5 passos ou quais são as 5 dicas que você daria para quem quer começar a Bíblia hoje? Felipe, como é que eu me torno um viciado em ler a Bíblia? Cara, eu acho que isso vai de encontro, e aí é uma coisa de antropologia bíblica, né? O ser humano, ele possui o pecado em si, né? Então a gente nasce com aquilo que a gente chama de pecado, na nossa natureza pecaminosa, né? A gente possui uma natureza pecaminosa. Então, realmente, eu acredito, tá? Do fundo do coração, por mais que a gente seja um leitor assíduo da Escritura, e a gente pode se tornar isso, um leitor assíduo da Escritura. Ser viciado é uma coisa diferente, né? Eu consegui me viciar. Cara, eu preciso disso aqui e tudo mais. Você pode se convencer disso, cara. Eu preciso da Escritura. Porque ela é a palavra de Deus. Mas nunca vai ser algo natural do ser humano. Nunca vai ser algo natural meu. Porque, e até um negócio que eu falo às vezes que parece contraditório, né? Que eu falo pras pessoas. A Escritura, ela tem que se tornar uma rotina na nossa vida, mas ela não tem que se tornar uma rotina na nossa vida. É contraditório. Ela tem que se tornar rotina no sentido de que eu preciso ler ela todos os dias. E ela precisa transformar a minha vida. Eu preciso ler escritura e ela tem que me transformar. Mas, ao mesmo tempo, quando as coisas elas se tornam apenas rotina, coisas rotineiras que a gente só faz por fazer, aí elas se tornam um problema. Então, a gente tem que ter ela como rotina no sentido de que a escritura ela tem que ser lida todos os dias, ela tem que ser entendida e ela tem que ser aplicada. Isso tem que acontecer como rotina. Mas não no sentido de que eu só leio pra cumprir aquele check da minha lista. Então, eu tenho uma lista de coisas que eu faço durante o meu dia. Cara, ler escritura e orar é uma delas. Então, eu vou cumprir esse check aqui, pronto. Não, ela não pode se tornar só isso. E, de novo, sobre a pergunta inicial que você fez. É muito difícil, não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. A gente não tem que lutar por esse desejo de ler as escrituras, porque nós somos pecaminosos. Nós somos seres que são contaminados pelo pecado. E pelo fato de sermos contaminados pelo pecado, existem tentações que vão sempre tentar nos tirar de fazer aquilo. Inclusive, é uma coisa muito comum. Você vê, o que a gente sempre deixa pra depois? A Bíblia. Ela sempre fica pra depois. A oração, cara, eu faço depois. Outras coisas do nosso dia, a gente é incapaz de deixar pra depois. Agora, quando se trata da leitura da Escritura, quando se trata da oração, quando se trata desse momento devocional, aí se não, cara, isso aqui eu deixo pra depois. Mas é por isso, talvez, que é interessante ter aquela questão do check que você falou. Certo. E não é. É, mas... por isso que eu falei. Por isso que eu falei que ela é rotina, mas não é. Ela é rotineira no sentido de todos os dias eu tenho que ler, sim. Só que não uma leitura qualquer. Porque o check, a gente fala, tipo assim, cara, você não fica, sei lá, empolgado, sei lá, vou escovar o dente. Cara, tô empolgadíssimo pra escovar o dente, tá ligado? Eu tô empolgadíssimo pra tomar um banho. Às vezes tá, né? Às vezes o cara tá fedendo, pô, eu tô empolgadíssimo. Mas muitas vezes a escritura, cara, eu não vou ter essa empolgação. E o problema das pessoas, aí que vem um ponto. O nosso problema, muitas vezes, é achar que é ser guiado simplesmente por aquele negócio do momento, sabe? A euforia do momento. Pensa num cara que vai treinar, por exemplo. Aquele cara que, pô, segunda eu começo. Cara, segunda-feira eu vou estar na academia e segunda-feira eu vou começar. E às vezes isso acontece, o cara vai lá, começa, mas só vai até aí. Ele vai segunda, vai terça, vai uma semana, vai ali mais ou menos na segunda, depois ele para. Por quê? Porque ele depende da euforia do momento. Escritura não é assim. Disciplina.
Euforia é uma coisa, disciplina é outra. Disciplina, sim, é eu fazer aquilo todos os dias. Isso é importantíssimo. Por exemplo, eu preciso treinar todos os dias, né? Ou 5 vezes por semana, enfim, quem treina sabe daquilo que precisa. Mas é uma disciplina. Você não quer muitas vezes fazer aquilo. E aí, por isso que eu te falei do ponto da escritura. Não é todo dia que você vai querer abrir as escrituras. Porque, de novo, você é pecador. Então, todo tipo de coisa que o diabo conseguir colocar na sua mente pra você não ler, isso vai acontecer. Por exemplo, cara, eu errei hoje. Hoje eu pequei. Hoje eu pequei, eu não vou orar, eu não vou ler as escrituras. Então vai ser uma luta. Né? Porque, por isso que quando você perguntou sobre a questão de, pô, eu tenho que. Como é que eu faço pra ser viciado em ler a Bíblia? Porque o vício é uma coisa que, cara, eu preciso daquilo e eu tô sempre buscando aquilo, a escritura não vai acontecer isso, cara. Porque vão ter várias coisas no seu dia a dia que o diabo vai colocar na sua vida pra te impedir de ler as escrituras. É que o vício, ele tem essa pegada deturpada. Certo. A palavra vício. Sim, sim, né? a gente já associa com uma coisa ruim. Uma coisa ruim. Então, a questão do vício talvez esteja muito mais ligada ao hábito. A disciplina, o hábito Ao hábito, disciplina. Se a gente pudesse trazer, porque assim, hoje quando tu acorda pela manhã, não tô falando você, Sim, né? sim, mas quem tá nos assistindo, sim, quem tá sim, nos sim. ouvindo, enfim. Quando tu acorda pela manhã, a primeira coisa que faz é pegar o celular do lado, abrir o WhatsApp, abrir o Instagram, né? Abrir os apps, e quando falta app, fica procurando app para abrir, Certo. mas ninguém abre a Bíblia. Ok. Então, tá viciado em fazer aquelas coisas, mesmo que de forma inconsciente, quando vê, tá abrindo tudo aquilo e tentando consumir de alguma forma. Mas como é que eu crio um hábito para que eu possa de verdade fazer meu cheque todo dia ali de ler a Bíblia? Como é que eu crio esse hábito para que eu de verdade leia a Bíblia todo dia? E como que eu faço para aplicar aquilo que eu leio todo dia? Vamos lá. Eu acho que isso passa por entender a profundidade daquilo. Eu acredito que sim. Por exemplo, eu vou voltar no exemplo da academia que eu falei antes. Como é que uma pessoa começa a treinar? Existem algumas coisas que fazem que uma pessoa comece a treinar. Mas a melhor forma possível é ela se conscientizar de um problema. Ou ela se conscientizar da importância de algo. Então, pô, por que eu preciso treinar? Cara, eu preciso ter saúde, né? Eu preciso ser uma pessoa saudável e tudo mais. Cara, como é que eu faço pra ser uma pessoa saudável? Porque isso é importante. Cara, preciso treinar. Então, é uma conscientização de alguma coisa. A escritura ela não vai ser diferente. Eu preciso de uma consciência do que é a escritura. Quando eu tiver uma consciência do que é a escritura, aí sim eu vou tornar isso um hábito na minha vida, de ler todos os dias. E aí eu vou dar uma resposta um pouco mais longa, não sei se eu puder, eu vou dar uma devagada aqui, mas eu vou voltar... Fica bem à vontade. Eu vou voltar pro ponto inicial, tá? Eu vou dar uma devagada, mas vou voltar pro ponto inicial. A gente tava até conversando antes. Tem um filósofo que para alguns é o maior filósofo da história, para outros está entre os maiores da história, né? Chamado Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, cara, ele falava muito sobre a questão da razão e da fé, né? Então, na visão tomista, razão é a minha capacidade cognitiva, né? Ou a minha potência intelectiva de conhecer o mundo, de conhecer as coisas, de pensar logicamente. Então, razão para Tomás de Aquino era isso. Onde é que eu quero chegar com isso? Para Tomás de Aquino, algumas coisas são possíveis de serem conhecidas puramente pela razão. Uma delas é a existência de Deus. Então, para Tomás de Aquino, ele tem nos seus escritos os 5 argumentos para a existência de Deus, as 5 vias de Santo Tomás de Aquino. E ele traz ali 5 argumentos que demonstram a existência de Deus. Alguns remontam a Aristóteles, né? Ele chama Aristóteles nos escritos dele de o filósofo, né? O filósofo dizia isso, o filósofo dizia aquilo. Porque ele meio que cristianizou, ele pegou Aristóteles e cristianizou Aristóteles. Então, para Tomás de Aquino, Deus era possível de ser conhecido pela razão. Deus, os seus atributos, poderiam ser conhecidos puramente pelo intelecto. Nós conseguimos fazer isso. Nós temos argumentos que eu até falei antes que a gente prova a existência de Deus. Só que, ao mesmo tempo que você tem isso, ao mesmo tempo que você tem a razão te guiando e iluminando você para conhecer a existência de Deus, existem coisas que só a fé, então, é capaz. Porque eu consigo racionalmente entender que um Deus existe. Ok. Mas quem é esse Deus? Porque existem outras religiões que também acreditam em deuses e tudo mais. E o que Tomás vai fazer é,
dizer, não, a partir desses argumentos aqui que a gente tem, nós chegamos a um Deus. Um Deus. Só pode existir um Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é transcendente, que é imaterial, que está além do tempo, ele é eterno. Mas aí vem essa pergunta, se a razão me leva até esse Deus, quem é esse Deus então? E é aí que entra a Escritura, é aí que entra a fé. Porque a Escritura é esse Deus se revelando para os seres humanos. Então, cara, se nós que estamos aqui agora, e é isso que Tomás ia dizer, nós só estamos nesse podcast aqui agora porque Deus está sustentando isso aqui agora. Então, existem muitos filósofos deístas que, o que eles acreditam? Eles acreditam que Deus criou o universo como um relojoeiro faz um relógio. Ele criou o relojoeiro faz o relógio, pronto, o relógio está ali, está funcionando. Eu estou aqui, o relógio está lá, não preciso ficar mexendo nele, ele vai funcionar sozinho. Alguns filósofos acreditavam nisso, né? Se não me engano, o Guilherme de Ockham tinha uma ideia parecida sobre Deus. Né? Deus cria o universo e ele, tá aí o universo. Né? O universo tem suas leis, ele se sustenta. Para Tomás é diferente. O universo só existe aqui agora, nós só estamos conversando aqui agora porque Deus está sustentando essa cadeia de eventos aqui e agora. Tá, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Aí que eu entro no ponto. Cara, esse Deus que sustenta todas as coisas, esse Deus que faz com que a nossa existência seja sustentada nesse exato momento, ele se revelou na sua Escritura. Como eu sou capaz de não querer conhecer esse Deus? Como que eu sou capaz de não querer me aprofundar em quem esse Deus é? Esse Deus, ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e tudo isso está narrado na palavra dele. Como que eu não vou ter desejo... Perdão, até bati aqui. Como que eu não vou ter desejo de conhecer esse Deus? Então, de novo, o que faz com que a gente gere essa disciplina? É conhecer a importância de algo. Então, quando a gente conhecer, quando a gente entender que o Deus que sustenta todas as coisas, que o Deus que criou o universo, ele se revelou na sua Escritura e ele quer ter um relacionamento pessoal conosco, aí a Escritura ela se torna uma questão de, todos os dias, eu saber o que esse Deus quer comunicar comigo. E se esse Deus comunicou algo comigo, o que ele quer que eu viva do que está escrito desse texto. E aí, claro, você vai partir, então, não só para uma leitura bíblica, né, porque eu preciso ler a Escritura. Deus quer falar comigo. Deus se revelou. O Deus que sustenta o universo, ele quer ter um relacionamento comigo, que sou um ser falho, pecador. Eu preciso dessa palavra. E aí, a partir desse momento, eu leio a Escritura, ela se torna algo, parte da minha vida, né? E a partir do momento que ela se torna parte da minha vida, eu preciso lê-la e eu preciso aplicá-la. E aí entra a parte da aplicação, né? E, de novo, é até engraçado, né? A gente até pensa, a gente pode dar toda essa argumentação, mas a verdade é que a gente só vai manter um hábito se a gente começar ele. Não tem como ser. Então, diferente. assim, por mais que a gente possa, e de novo, eu fiz toda essa ligação, né, sobre Tomás de Aquino, razão, fé, né, que a fé seria o assentimento, né? A razão vê as coisas, né? Pô, eu sei que existe um Deus, eu entendo que existe um Deus, e aí Deus se revelou, e aí a fé chega e diz assim, não, eu creio nesse Deus. Mas, cara, como é que eu posso dizer que eu creio nesse Deus se eu não quero ler a palavra que ele revelou? Mas aí, ô Felipe, deixa eu chegar num ponto. Muito boa a tua explicação, tá? Perfeita. Se eu preciso primeiro racionalmente compreender Deus, ou aliás, eu preciso primeiro, aí é uma pergunta mesmo, sim. eu preciso primeiro racionalmente entender não, eu preciso racionalmente compreender que Deus existe para que depois eu tenha vontade de ir à Bíblia e me relacionar com Ele, porque muitas pessoas acabam tendo essa questão de eu tenho que ler a Bíblia, porque alguém me disse que eu tenho que ler a Bíblia. Sim. As pessoas estão vendo esse podcast, estão frequentando uma igreja católica, uma igreja protestante, enfim. Assim, cara, tu tem que ler a Bíblia, tá? Eu vou ler a Bíblia. Mas eu não compreendi ainda de fato quem é Deus. Eu preciso primeiro compreender quem é Deus para que eu me incline às Escrituras e tenha esse salto de fé nas Escrituras? Então, eu não acredito nisso, tá? O que eu falei ali sobre essa questão é que você falou, tipo, uma razão para as pessoas terem esse desejo por ler, né? Eu tentei trazer essa ideia de, cara, conhecer a Deus pela razão, né? Que a gente consegue fazer isso. E uma vez que eu conheço isso, e sei que esse Deus quer se relacionar comigo, cara, então não tem como eu não ler a palavra dele. Mas não necessariamente, aí que vem um ponto. Nem todo, assim, se a gente pegar a maioria dos cristãos que passaram na face da Terra e os que estão aqui hoje, a maioria muitas vezes não conhece filosofia. A maioria muitas vezes não conhece nenhum argumento para a existência de Deus.
Então, não é necessário, aí que vem o ponto, não é necessário que necessariamente eu tenha argumentos racionais para a existência de Deus, tá? Para então ler a Escritura ou para então entender a Escritura. Não é assim que funciona, né? Não precisa ser necessariamente por esse caminho. Eu trouxe isso como argumento, é uma boa razão, né? Ou seja, o meu argumento é, cara, se Deus existe, né, e ele existe, a gente consegue demonstrar isso, e ele tem uma palavra revelada, cara, assim, é quase impossível, não vou dizer que é impossível, obviamente, porque tem pessoas que não leem, né, mas é quase impossível não querer ler entendendo isso, entendendo que Deus quer se relacionar comigo. Mas não significa que você precisa, então, conhecer todos os argumentos filosóficos, que você precisa conhecer tudo de filosofia para você ler a Escritura e para você entender a Escritura. Porque você pensa, por exemplo, a Bíblia foi escrita num grego simples, né? O Novo Testamento, né? Foi escrita no grego koiné. E o Antigo Testamento também, ele foi escrito para pessoas simples. Muitas vezes, né? Até um negócio que a gente fala lá, as pessoas especialmente pegam, às vezes, umas tradições um pouco mais antigas da Bíblia e vão, cara, eu não consigo entender nada que a Bíblia diz, pô, não entendo. E tem versões até mais atualizadas, NVI, NAA, que são versões que trazem uma linguagem um pouco mais acessível. Mas é engraçado que a gente vê a Bíblia como um livro difícil de entender, só que ela foi escrita para pessoas simples. Então, quando você pega o Antigo Testamento não foi feito para pessoas intelectuais que entendessem de filosofia. Não, ela foi escrita para que o povo guardasse a lei, para que o povo vivesse a lei de Deus. Quando Paulo escreve no Novo Testamento, quando Lucas escreve no Novo Testamento, quando João escreve, quando Pedro escreve, eles estão escrevendo para pessoas simples. Então, peraí. Eu não preciso, então, por mais que seja importante, não estou dizendo que não é importante, e a importância, até a gente falou da apologética, a importância da apologética, da defesa da fé, é justamente ter pessoas que se levantam e saem em defesa do evangelho. E isso é muito importante, que a gente tenhamos pessoas assim que saibam defender racionalmente a existência de Deus, saibam defender as escrituras, mas eu não preciso necessariamente saber de tudo isso para conhecê-la e para ter um relacionamento com Deus. Porque, de novo, se a Bíblia foi escrita para pessoas simples, e você pensa, cara, eu não tenho todo esse conhecimento, eu sou uma pessoa simples. Cara, beleza, é pra você então a escritura. Que você é essa pessoa simples, né? E então, como a gente falou ali, foi escrita num grego koiné, que era o quê? Uma coisa vulgar. Um grego mais... Não era um grego rebuscado, né? Na verdade, alguns dizem, né, por exemplo, que Marcos, né, o evangelho de Marcos, foi Pedro quem ditou para ele, né? Não ditou, mas o ajudou a escrever, né? Porque Marcos e Pedro eram muito próximos, né? O João Marcos dos evangelhos. E Pedro ajudou, porque muitos acreditam, talvez, né? Ou quando Pedro escreve a carta dele, quem escreve a carta em grego é Silvano, né? Não é Pedro que escreve. Alguns dizem que alguns apóstolos não tinham esse conhecimento de escrita. Né? Mas ainda assim eles ditaram para que outras pessoas escrevessem para outras pessoas simples. O evangelho, ele veio e a escritura foi escrita para pessoas simples. E as pessoas perdem isso às vezes. Elas, não, a Bíblia foi escrita, cara, a Bíblia tem um linguajar difícil porque foi escrita para pessoas de alto escalão, de um conhecimento intelectual elevado. Cara, não é verdade. A Bíblia foi escrita para pessoas simples. Então eu preciso ter todo o conhecimento do mundo. Eu preciso primeiro racionalizar a existência de Deus para entender a escritura ou para ler a escritura? Não. Você não precisa fazer isso. Mesmo se você, alguém que tá vendo aqui que é cético, por exemplo, é uma pessoa que não acredita e tudo mais, cara, você pode ler a Bíblia pelo rico conteúdo histórico que ela tem, né? Você pode ler ela pela pessoa de Jesus, por exemplo. Né? Então, não necessariamente eu preciso acreditar em Deus, por exemplo, para ler a Escritura. Eu encorajo todas as pessoas a lerem a Escritura. Seja uma pessoa que é cristã, seja uma pessoa que não é cristã. Se você não é cristão, cara, leia pelo conteúdo histórico, pelo conteúdo literário da Escritura. Mas se você é cristão, entenda aquilo que eu falei no início. Que existe um Deus que comunicou a sua palavra conosco. Para pessoas simples. Tá. Para que elas entendessem essa palavra. Deixa eu te perguntar se o inverso é verdade. Uhum. Porque nós fomos na questão de primeiro entender quem é Deus para depois ir à Bíblia. Se eu for à Bíblia, eu posso depois conceitualmente ir atrás de entender quem é Deus? Com certeza. Esse é um caminho que vai acontecer inegociavelmente? Então, é até por isso que eu falei isso. Eu não preciso, como eu disse, né, por mais importante que seja, eu não preciso necessariamente racionalizar primeiro a existência de Deus para conhecer quem é esse Deus. Por isso a importância da revelação. E para Tomás, que foi o que eu citei, a revelação é mais importante, inclusive, do que isso. Porque ele leva a gente além da razão. A fé é isso. A fé, ela nos leva além. A fé não é contra a razão. Fé e razão elas andam de mãos dadas.
Não existe esse negócio de, cara, fé cresce em evidência e razão é o único caminho para o conhecimento. Não, a razão, ela pode nos iluminar. A razão, ela pode trazer um pouco de luz, cara, mas a fé, ela ilumina tudo pra Boa. gente. A fé é o assentimento. A partir do momento que a razão vê aquilo, a fé é o assentimento, a fé concorda com aquilo. E a fé vai além daquilo. Então, quando eu leio, mesmo não sabendo de toda essa verdade sobre Deus, de todos os argumentos e tudo mais, quando eu abro a Escritura, eu posso conhecer quem é Deus. Eu posso conhecer que Ele é um Deus amoroso, que se revelou, e que Ele é o mesmo Deus do Antigo ao Novo Testamento, né? E quando a gente começa a ler, cara, a gente começa a ler o Antigo Testamento porque, não sei, provavelmente já ouviu isso, né? Pô, parece que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Cara, isso só não é verdade. Quando você começa a ler a Escritura, quando você começa a se aprofundar, você começa a ver o quão amoroso é o Deus também do Antigo Testamento. Então eu consigo, só abrindo a Escritura, saber que Deus é amor. Maravilha. Eu consigo, através da Escritura, saber que esse Deus está acima de todas as coisas e criou o universo. O que Gênesis 1 fala? Justamente o que Tomás vai dizer. Se Deus cria o universo, é o que Tomás vai dizer. Deus sustenta o universo. O que a Bíblia vai dizer também? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então eu posso saber verdades sobre esse Deus sem necessariamente conhecer todos os argumentos filosóficos possíveis. Não preciso fazer isso. É importante? Pode ser, para alguns pode ser que seja importante. Mas não é isso, né, que vai te salvar e tudo mais. Cara, até porque a salvação vem por Cristo. Então, muito mais importante é essa revelação. E, de novo, como eu disse, Tomás também considerava isso. Muito mais importante é essa revelação da Escritura. É Deus se revelando a nós. Para que o ser humano entenda e tenha um relacionamento com Ele. E sejamos salvos dos nossos pecados. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu quero que a gente fale sobre essa questão da Bíblia, que é o caso do assunto aqui hoje, mais especificamente sobre como que a pessoa lê a Bíblia. Daqui a pouquinho. Certo. Antes, eu quero entrar no assunto que você falou, que eu achei muito interessante, que é assim, algumas pessoas que estejam nos vendo, estejam nos ouvindo, algumas pessoas que estão aí no mundo, elas não têm não levantam nenhuma bandeira, nem de ateísta e nem de cristão. Assim, cara, eu tô aqui, tô vivendo, né? A vida tá acontecendo, tô trabalhando, tenho minha família, tudo certo. Qual é a problemática desta pessoa não ter conhecimento das Escrituras, não ler a Bíblia? Como é que você enxerga isso? Então, até um assunto que eu tava falando com... Esses dias eu tava falando com uma... Fui tomar um café, tinha saído do hospital ali, e aí eu, vou tomar um café aqui, bem caro o café, inclusive, é muito bom. E eu comecei a conversar com ele, e ele até falou, cara, eu acho que os cristãos não deveriam ficar... eu não gosto desse negócio de ficar, tipo, pregando a sua religião, de ficar... Eu acho um negócio chato, sabe? Eu acho que cada um tem sua crença e tudo mais. E aí eu sempre faço essa pergunta. Cara, imagina que você acha um tesouro, né? Extremamente... Cara, eu acho um tesouro raro. Cara, tem muito dinheiro aqui, tem muito ouro, tem muita coisa. Cara, se eu sou uma pessoa de coração aberto, o que eu vou fazer? Eu vou lá pra outra pessoa e dizer, cara, olha esse tanto de ouro que tem aqui. A gente pode compartilhar com mais pessoas. A escritura é a mesma coisa. O evangelho é a mesma coisa. Imagina que alguém tá morrendo e eu tenho a cura pra essa pessoa. Eu não falaria nada, eu ficaria quieto. É a mesma coisa nesse caso, né? Então, por que os cristãos têm que ficar evangelizando, pregando a palavra deles aí? Cara, porque nós acreditamos que estamos do lado da verdade. E se estamos do lado da verdade, e essa verdade, ela é revelada nessa escritura, nessa palavra, e aí entra a pergunta que você fez, qual é a problemática? Se a verdade é revelada nessa palavra, e nós acreditamos que ela é, então não existe nada mais importante do que esse livro. Se esse livro é o rei do universo se comunicando conosco, contando a história da redenção da humanidade, de que nós caímos, nós pecamos, e nós precisamos de um salvador, porque nós somos incapazes de salvar a nós mesmos, então eu preciso anunciar esse evangelho. Eu preciso pregar. E quem tá assistindo, quem está vendo que não é, cara, você pelo menos, se alguém está te dizendo, cara, aqui eu encontrei a verdade. Eu encontrei o caminho. O mínimo que você deve fazer é, cara, será que é verdade? Será? Será que o cristianismo é verdadeiro? Será que eles realmente têm a verdade?
Onde é que eles dizem que tá a verdade? Cara, tá na palavra. Cara, eu vou ler. Então, qual a problemática de não ler? A problemática de você não ler é que você pode estar, e como acreditamos que está, perdendo a verdade revelada de Deus. Então, se Deus se revelou na sua palavra, cara, se alguém me diz, cara, eu quero saber o que Deus falou, né? E de novo, mesmo não sendo cristão, o cristão lê a palavra e para cada dia ser, até hoje é dia da reforma protestante, né? Para cada dia ser reformado por ela, a palavra nos transformar. E o cético, ele pode ler com um questionamento, cara, será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui é realmente Deus se revelando? Eis a importância de ler a escritura tanto para o cristão quanto para o cético. O cristão, né, e para nós a resposta é a mesma, a Bíblia é a palavra de Deus. Para o cético talvez não seja, mas ainda assim ela não deixa de ser um livro importante a ser lido com esse questionamento. Será que é? Se existe um Deus, será que ele se revelou nessa palavra aqui? Então se você é cético, você não acredita, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia tem isso, tem aquilo, cara, pare por um momento, leia e tente pensar, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre a escritura, sobre várias coisas que aconteceram na escritura. Pare e tente achar respostas para suas perguntas. Não traga só as perguntas e saia. Ah, por que isso aqui aconteceu na Bíblia? Vazei. Cara, tente entender o porquê que isso aconteceu. Esteja apto a ouvir as respostas que nós temos sobre esse livro. Porque isso, como nós acreditamos, é o que vai realmente e verdadeiramente transformar a sua vida. Porque Deus se revelou e Ele quer que você conheça essa revelação. E você precisa dessa revelação. Por mais que não saiba disso. Quem não crê precisa dessa revelação também. E está a todo momento buscando. Buscando alguma coisa que o preencha, né? Buscando uma razão, um sentido para a vida. E nós acreditamos que esse livro, ele possui as respostas que a humanidade vive lutando. A gente vê sistemas políticos o tempo todo, tentando resolver várias questões. Como é que a gente chega na justiça perfeita? Como é que a gente consegue montar uma sociedade justa? Será que uma sociedade justa é montada com liberalismo econômico? Será que uma sociedade justa é montada com comunismo, com socialismo? Será que é assim que a gente monta? Eu quero montar uma sociedade justa. Qual é o melhor sistema? Da escritura vem, cara. O único sistema é o reino de Cristo, que um dia vai ser estabelecido em que as pessoas vão verdadeiramente viver pelo amor. O amor, eu me entrego por você. Essa é a resposta. Não é o sistema. O sistema A, o sistema B, o sistema C. Não, cara. O sistema é o reino de Cristo aplicando a verdadeira justiça, baseada no amor. As pessoas nunca, talvez, de novo, uma pessoa que é cética, já provou a pensar o que aconteceria com a nossa sociedade se todos nós vivêssemos em amor e entrega uns pelos outros? Se todos nós nos colocássemos, como Jesus falou, no lugar uns dos outros? Esse é o reino perfeito. E esse reino perfeito só vai vir, só vai acontecer quando Jesus voltar. Amém. E é isso que eu encontro isso aonde? Onde que eu vejo isso? Onde que eu encontro essa resposta? Na Escritura. Você não vai encontrar a resposta para a sociedade. Você pode encontrar várias respostas por aí da sociedade perfeita. Uhum. Marx deu uma resposta para como a sociedade deveria ser montada e fugir da exploração e tudo mais. Cara, mas isso só vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo, revelado na Escritura, que deixou suas palavras na Escritura, vier e estabelecer esse sistema perfeito baseado no amor. Então, essa palavra tem as respostas que a humanidade tem buscado. Amém, meu irmão. Amém. Você falou uma coisa que é bacana a gente enaltecer aqui, que nós estamos gravando esse podcast hoje, no dia 31/10, que é uma data de comemoração à Reforma Protestante. Sim. Então, muito bacana a gente estar gravando isso hoje, inclusive. Vamos partir para a parte prática disso. Certo. Eu estudo a Bíblia, eu faço uma escola teológica. Legal. Não tem um diploma reconhecido, mas é uma escola teológica. Sim, sim. A grande maioria das escolas teológicas não tem um diploma reconhecido, inclusive. É verdade. Uma das grandes, inclusive, não tem. Mas você falou sobre a questão de que a Bíblia é algo simples. Ela é feita para o simples, para entendimento simples. Sim. E quando tu vai para dentro das Escrituras, e aqui eu vou me colocar também na posição de que sofro com isso, e muitas pessoas devem sofrer, você acaba tendo uma dificuldade muito grande de entender muitas coisas pela questão da época, né, o contexto, né, cultural e tal. E aí vem a seguinte questão, Felipe, eu preciso estar
estudando teologia para aprender a Bíblia, ou eu, sozinho em casa, eu posso abrir minha Bíblia, pegar meu cafezinho, abrir e ler e compreendê-la. Eu gosto de... Eu voltar no mesmo exemplo, na analogia que eu fiz antes da questão do exercício físico, né? Vou voltar na mesma questão. Eu preciso, para mim conseguir emagrecer, conseguir ter uma saúde, né? Eu preciso necessariamente de uma academia? Não. Consigo treinar em casa? Consigo. Então, a mesma coisa da escritura. Eu preciso necessariamente, né? Focar bem nessa palavra, necessidade. Eu preciso necessariamente fazer um curso teológico para entender a escritura? A resposta também é não. Você consegue ler a escritura em casa. Até porque, cara, com o advento da internet, assim, a gente tá cheio de informação, né? Então eu consigo ler a escritura em casa, compreender a escritura em casa sem fazer um curso teológico? Consegue. O que não significa que, cara, você vai chegar mais rápido como? Né? Às vezes você pode chegar mais rápido sozinho, mas muitas vezes o processo é mais difícil. Porque tem pessoas que já estiveram no mesmo local que você esteve, certo? Essa dificuldade e tudo mais. Cara, eu tenho muito a aprender com essas pessoas, né? Então, eu não vou dizer nenhum nem outro. Consigo aprender em casa? Sim, consegue. Você pode aprender em casa, você pode abrir a sua escritura em casa, você pode buscar muitos bons conteúdos na internet e você consegue aprender a escritura a partir dali. Mas ao mesmo tempo, você também pode buscar ajuda. Isso também é importante, né? A gente ter pessoas que nos guiem, que, como eu falei, já estiveram no mesmo lugar que a gente, nesse lugar de dificuldade, eles podem ajudar a nos iluminar. Até falei antes tava falando com você, do Pastor Léo, né? Que é o nosso pastor lá do Instituto Mundo Bíblico, que é onde eu trabalho. A gente tem uma instituição lá que é uma instituição teológica, a gente ensina teologia para as pessoas, inclusive, né? A gente busca fazer isso. E a nossa ideia é justamente isso, né? Às vezes tem pessoas que sozinhas elas não conseguem, né? Tem pessoas que não vão conseguir, tem pessoas que vão, e isso é muito bom, mas tem pessoas que não vão conseguir sozinho, então a gente tenta pegar na mão dessas pessoas e ajudar elas a entender o texto. E o pastor Léo é uma dessas pessoas, por mais que eu leia, pessoalmente, eu tenha a minha leitura devocional, eu estude as escrituras, o pastor Léo é uma pessoa que já está há mais o que eu tenho ele tem mais de ministério do que eu tenho de vida, né? E ele é um cara que me ajuda. Quando a gente conversa, quando a gente senta pra conversar, pra falar sobre alguma coisa, cara, esse cara tem tanto a me acrescentar na minha vida. É uma pessoa que eu olho, cara, essa pessoa tá incrível. Que às vezes eu pensei sobre um assunto, ele me traz uma outra ótica. Pô, mas e essa ótica aqui sobre a escritura? Isso aqui, e aquilo. E ele me faz refletir sobre isso. Então, por mais que não necessariamente, de novo, eu preciso ter um curso teológico, porque se eu não tiver um curso teológico, eu não vou entender a escritura. Cara, isso não é verdade. Você pode aprender a escritura, sim. Assim como qualquer outra matéria, a verdade é essa, qualquer outra matéria eu posso aprender na minha casa, né? Se eu me propor estudar filosofia em casa, eu vou aprender aquilo. Mas também, ao mesmo tempo, se eu tenho alguém que me guia, se eu tenho alguém que me leva por esse processo, isso também é muito importante. É mais ou menos como o cara fazer academia. É mais ou menos como o cara fazer exercício em casa, fazer academia e fazer academia com personal trainer. Chega muito mais rápido. Com 3 Chega muito mais rápido. Mas se eu tô em casa estudando. Sim. E eu preciso decifrar. Vou falar decifrar, mas não é isso. Decifrar, sim. Decifrar a Bíblia, ler a questão histórica, contextual. O que você recomendaria para que a pessoa ficasse ligada por que caminho ela tem que seguir para ela conseguir compreender o que tem ali? Isso é bem legal. Então, eu vou citar 2 palavras que às vezes a gente cita essa palavra, a pessoa, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando? Hermenêutica e exegese. Meu Deus. Pronto, fecha o podcast, acabou. Nossa, Tchau, meu saindo, Deus, né? o cara tá falando em línguas ali, que isso, cara. Hermenêutica é algo que a gente, e de novo, por isso que eu falei do pastor Léo, cara, o pastor Léo é incrível, ele dá esse exemplo. Cara, nós todos fazemos hermenêutica no dia a dia. Boa. Todos nós fazemos. Quando alguém me fala alguma coisa, quando você me fala alguma coisa, o que eu faço? Eu interpreto o que você está falando. Quando eu leio algum artigo na internet, eu interpreto aquilo que está sendo dito. Certo? Hermenêutica é a mesma coisa. São regras para a gente entender a escritura. Pra gente tirar aquilo que a escritura tem. Porque até muitas pessoas perguntam, cara, eu tenho que ler a Bíblia de maneira literal? A Bíblia tem que ler de maneira literal? Tudo que tá ali, não, isso aqui é literal. Eis que eu vi o João lá, né? Eu vi um dragão, eu vi uma besta emergindo de um mar. Cara, isso é literal? Cara, a Bíblia, ela é literária. A Bíblia possui diferentes literaturas.
Eu tenho que ler a Bíblia como? De maneira literária. Então, voltando para a questão da hermenêutica. Hermenêutica são regras. Porque todo livro que eu vou ler, eu vou interpretar. Então eu preciso de regras para interpretar. O que a gente tem na escritura? A gente tem um contexto histórico, que foi o que você falou, né? Você citou, e isso é algo extremamente importante. Quando você for ler a escritura, você tem que sempre lembrar disso. A escritura ela está encaixada em um contexto específico. Deus se revelou de maneira progressiva durante a história, mas em contextos específicos. E Deus revela essa verdade de maneiras específicas. Então você pega Gênesis, história. Você interpreta de uma maneira, você interpreta como literal. Aquelas coisas aconteceram. Realmente Deus chamou Abraão. Por mais que você possa fazer uma aplicação na sua vida e tudo mais, né? Claro que a gente tem que ter cuidado com isso também. Mas por mais que a gente possa fazer uma aplicação, aquilo ali, eu tenho que primeiro entender o que está sendo dito. Aquilo ali é história. Então, aquilo ali realmente aconteceu. Deus chamou Abraão, Deus fez um pacto com Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão. Isso é história. Agora, se eu vou, sei lá, eu vou para Salmos, eu não posso interpretar tudo como literal. Porque Salmos possuem linguagem poética. E a Bíblia possui isso também. Então, de novo, quando a gente fala do contexto histórico, significa que a Bíblia foi escrita num momento específico de tempo. E esse momento específico de tempo também tinha suas literaturas. Então, eu preciso primeiro pensar, quando eu for ler a escritura, qual o gênero desse texto? Ele é história? Ele é poesia? Ele é apocalíptico? Qual o gênero desse texto? Para quem foi escrito esse texto? Por que foi escrito esse texto? E, de novo, hermenêutica é só isso. A gente fala a palavra, nossa, hermenêutica vai ser algo tanto. Não, hermenêutica são só regras. E a exegese é eu aplicar essas regras. Eu, quando for ler o texto que está diante de mim, eu vou ler Gênesis. Gênesis é história, legal. Então, eu tenho que ler ele como história. Certo? Beleza. Para quem foi escrito? Por quem foi escrito? Qual o motivo? Porque existe um motivo teológico para aquele livro ter sido escrito, certo? Então, a partir do momento que eu me faço essas perguntas, eu não sou nenhum acadêmico, mas não estou fazendo algo diferente de um acadêmico. Estou lendo a escritura contextualmente, de maneira literária. Ela tem suas literaturas, eu preciso reconhecer essas literaturas, então eu leio o texto, vejo primeiramente, isso é muito importante, o que o texto queria dizer para as pessoas daquela época, porque a gente tem gente que faz assim, pô, vou ler a escritura aqui, o que esse texto quer falar comigo? Isso não é a maneira certa de abordar a escritura. Porque antes da escritura ser algo que é pra gente, ela foi algo específico para as pessoas daquela época. Então, por mais que nós sejamos também o alvo de Deus, primeiramente, foi escrito aquele livro numa época específica para aquelas pessoas. Então, eu primeiro tenho que pegar o que esse texto comunicava para eles. O que quer dizer isso aqui para eles? Depois eu pego e como é que eu aplico isso na minha vida hoje? E daí Isso você entra está a parte... falando das cartas especificamente? Não, da Bíblia num todo, num geral. Tá. Porque, como eu falei, é a Bíblia literária. Uhum. Então, ela tem diferentes literaturas. Então, as pessoas, às vezes, por exemplo, provérbios. Um provérbio é como se fosse um ditado. A gente tem ditados populares, né? Por exemplo, um ditado popular é a prática leva à perfeição. Certo? Isso significa que todo mundo que praticar vai chegar à perfeição? Não, até porque não existe perfeição no sentido objetivo da palavra. Uhum. Certo? Então, esse é um ditado. Provérbio é a mesma coisa. Só porque algo é um provérbio, muitas pessoas falam, caramba, eu tô fazendo tudo certinho, minha vida não tá dando certo. E lá em Provérbios está dito que se eu fizer isso e aquilo, vai dar certo. Cara, são ditados, né? Não significa que aquilo vai acontecer 100%. Eis a importância de entender contexto histórico e a questão literária. Pô, eu encaro Provérbios como palavra de Deus, mas como ditados. Coisas que 80% do tempo, 90% do tempo vão acontecer. Mas existem exceções. Tá, e essas exceções? Eclesiastes. O que Eclesiastes fala? Cara, eu vejo o cara justo passando dificuldade e o cara que é injusto vivendo o melhor da vida. Essa vida não faz sentido. E aí Eclesiastes vai responder, não, mas Deus, no fim, vai retribuir a todos. Você vê como a escritura ela acaba se complementando? Então, pô, provérbios. Cara, se você fizer isso, isso e isso, você vai ter uma boa vida. E se eu não tiver? Pode ser que coisas ruins aconteçam comigo, mesmo sendo uma pessoa considerada justa. Cara, no fim da vida, Deus vai retribuir a cada um de vocês. Aí Eclesiastes vai responder essa pergunta. Então, de novo,
Nós temos literaturas na escritura. Isso é importante sempre frisar isso. Para que as pessoas não acabem tirando um texto fora daquilo que ele realmente quer dizer. Uhum. Esse é literário, foi escrito para pessoas específicas naquele tempo, com um objetivo específico. Tá comunicando uma mensagem para aquelas pessoas. E dessa mensagem que é comunicada para essas pessoas, então eu posso ler a escritura, ver a mensagem comunicada e ver o que isso fala para mim, aqui hoje, século XXI. O que essa escritura fala pra gente? Então, eis a importância de ter hermenêutica e exegese. De novo, você não precisa ser um cara acadêmico, um pós-doutorado e tudo mais. E é importante, né? Se você quiser fazer isso, fique aqui bem frisado. Se você quiser fazer, com Faça, certeza, faça, né? Estude, vá mais a fundo, né? Mas você não precisa ser um acadêmico para fazer isso. A gente já faz isso, é como eu falei, a gente já faz isso diariamente, a gente só não percebe. Sim, A gente tá o tempo todo interpretando. sim. Quando a gente lê alguma coisa, a gente lê um artigo, a gente lê alguma notícia de jornal, a gente interpreta aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente está lendo. Então, a escritura é a mesma coisa, eu vou ler, só que eu tenho algumas regras, como todo livro tem, para entender o que está acontecendo, aquele contexto em específico e tudo mais, porque senão aí entra aquele ponto, cara, aí eu não vou entender nada mesmo. Se eu ler a escritura achando que, primariamente, eu já tenho que ler, e a primeira coisa que eu ler eu tenho que aplicar na minha vida, né? Sem antes perguntar o que aquele texto está dizendo para as pessoas daquela época, aí realmente eu vou tolher ou torcer tudo que tá escrito ali, e aí nós teremos um problema. Mas se a gente entender isso, se a gente entender da literatura, se a gente entender que a gente tá falando, porque a Bíblia tá falando para um público em específico e que essa aplicação também serve para nós, cara, Você, Felipe, é um cara que conhece a Bíblia, trabalha, inclusive, numa escola teológica. Uhum. Então, acredito que tu tem mais discernimento em conseguir compreender que Uhum. o que cada livro fala, o que é o contexto de cada coisa. Uhum. Mas quem quer ler, Certo. quem quer Legal. ler a Bíblia, Uhum. quais são os hábitos que essa Uhum. pessoa, que você acredita que essa pessoa deveria Certo. desenvolver ao longo do tempo? E quais são os apoios que essa pessoa tem que correr Legal. atrás? Porque se Legal. ela pegar um livro lá, como você falou, Eclesiastes, Pô. se ela Uhum. pegar... Cara, pro dia que ela corre, porque ela vai ler que ela não vai entender nada. Sim. Vamos lá. Eu vou contar um pouco como é que eu fazia. Por favor. Né? Eu comecei a ler escritura, comecei como geralmente todo mundo começa. Comecei lendo, né? E, assim, é o ponto principal, cara. Tem que começar lendo. Só que eu percebi a mesma coisa que todo mundo percebe. Cara, não tô entendendo o que tá sendo dito aqui. Como é que eu faço pra entender esse negócio? Aí, como eu falei, uma pessoa muito importante na minha vida, né? Que eu sempre tomei como espelho pra mim, inclusive. Né? Eu olhava, cara, eu quero ser igual a esse cara. É o meu irmão. Meu irmão é formado em teologia, tudo. E eu fui pedir ajuda dele. Cara, como é que eu entendo isso? Cara, eu lembro dele fazer, me explicar e desenhar lá, pô, que é o Antigo Testamento, aqui tá a cruz. Ele fez uns desenhos lá pra me explicar. Ele falou, cara, pra você ler, primeiro, uma coisa muito importante é você entender quem escreveu. Uhum. E aí que vem uma coisa muito legal hoje, que acontece. A gente tem muitos comentários bíblicos, diversos comentários bíblicos, né? Que, inclusive, esses comentários bíblicos, eles já vêm justamente com essas informações. Né? Quem escreveu esse conteúdo? Quem é o autor desse livro? Quando foi escrito esse livro? Por que foi escrito esse livro? Então, na época, né, antiga, você não tinha isso. Né? Você não tinha todo esse acesso. Hoje a gente vive numa era, por isso que eu falei a questão da informação ali, que a gente tem muita informação. Então, essa pessoa que quer ler a escritura, ela não sabe por onde começar, ela não sabe o que fazer, ela pode começar pegando um comentário bíblico para ela entender. Ela abre lá, vai estar lá, Gênesis, autor, Moisés. Quando foi escrito? Foi escrito 1400 a.C. Para quem foi escrito? Por que foi escrito? Qual o contexto daquela época? Essa pessoa pode começar por aí. Ela pode pegar um comentário bíblico, como eu peguei, né? Eu tinha, acho que 2 comentários bíblicos lá na época. E eu começava, toda vez que eu botava o comentário bíblico de um lado, né? Deixava aqui do ladinho, pra me ajudar. Do outro, eu abria a Bíblia. Então, vou começar um livro novo. Cara, quem é o autor desse livro? Por que escreveu? Interessante, porque começa a entender o contexto histórico. O contexto histórico é um dos mais importantes. Perdão, esse comentário bíblico você está falando é uma bíblia de estudo ou é algo de apoio? Um comentário mesmo, material de apoio mesmo, que eu tinha. E aí vem um outro ponto que talvez alguns possam perguntar, cara, eu não tenho condições de ter um comentário bíblico. Não tem como fazer isso. Onde é que eu consigo isso?
Cara, aí vem uma coisa, e isso eu aprendi daí com o meu chefe, tá? Então, o Lucas tá assistindo isso, um abraço. Uma vez ainda continuava sempre nos comentários bíblicos, né? Então, pô, vou ler a escritura. Cara, eu abria lá um site que tem lá com vários... Alguns sites têm vários comentários bíblicos, tá? Inclusive, se você pesquisar, cara, na internet, lá você vai abrir, lá você vai ter vários comentários bíblicos, né? É legal até comparar entre eles pra ver o que cada um diz, é bem legal. Uma vez ele chegou assim e falou, cara, eu tô lendo a Bíblia com o chat GPT e eu... Lendo a Bíblia com o chat GPT, mano, como assim, cara? E aí eu pensei, cara, que ideia boa. Porque o que é o chat GPT, né? Pra quem tá vendo e não sabe. Cara, ele é só uma inteligência artificial que reúne informações. Então, se eu consigo hoje... Olha que, cara, isso eu acho... Um cristão de, sei lá, século I, segundo, ele não tinha acesso a isso, cara. Ele ia lá, ele tinha a explicação, ele ia aos cultos, ele obtinha a explicação das escrituras, que é algo muito importante também, né? A gente fazer parte de uma comunidade, ouvir a escritura. Mas ele não tinha, cara, acesso a... Cara, eu tenho na palma da minha mão, posso pegar o meu celular, abrir o chat, coloquei chat. Livro de Gênesis. Foi escrito por quem? Pra quem? Por quê? Cara, eu tenho o conhecimento na palma da minha mão. Hoje. Consigo fazer isso. Então existem diversas ferramentas. Se você quiser um comentário bíblico que você tem condições de comprar, cara, pesquisa os clássicos. A gente tem vários autores clássicos, tem Albert Barnes, tem Adam Clarke, tem vários. O próprio João Calvino também tem comentários muito bons sobre a escritura. Se você tem condições de fazer isso, ok, compre. Mas se você não tem, cara, a internet tá aqui pra isso. Graças a Deus a gente tem internet. Que é onde pessoas compartilham informações e tem pessoas dispostas a ajudar. O próprio, não sei se é merchandising isso, o próprio Não, mundo bíblico, a fica à gente tem vontade. lá no nosso Instagram, a gente postou conteúdo ontem sobre a reforma e tudo mais, um conteúdo muito bom que você pode ir lá, você pode estudar, então tem pessoas que também estão dispostas a te ensinar. E aí, por isso que a gente falou da questão que eu não descartei a questão do ensino teológico. De se você tiver condições, você conseguir um ensino teológico. E se você não tem pessoas na internet dispostas a te ajudar a entender a escritura. Nós estamos aqui para isso, tem o teu podcast para isso, para Amém. ajudar as pessoas a entenderem a escritura. Então, cara, eu quero começar do zero. Cara, se você não tem condições de comprar um comentário bíblico, pega seu celular, você pesquisa ali, pô, eu quero mais informações sobre tal livro da escritura. Você entra lá, você já vai descobrir o contexto histórico, você já vai descobrir quem escreveu, e a partir dali você vai... E, cara, isso vira um hábito, querendo ou não. Que sempre você vai querer saber, cara, por que foi escrito isso aqui? Porque daí eu vou saber como é que eu vou aplicar aquilo na minha vida. Aí eu vou entender verdadeiramente o que o autor quis comunicar. Não, ele quis comunicar isso. E hoje eu aplico na minha vida dessa maneira aqui. E você pode usar o ChatGPT no plano gratuito que ele vai te entregar tudo isso. Ele tem, inclusive eu uso o gratuito, né? Tem o da empresa lá que é bom também, que eu uso, né? O Lucas, eu uso, tá? E tem o lá da empresa também que é muito bom, né? Que eu uso lá. Mas tem os gratuitos, a versão gratuita, que também é muito boa, que a gente consegue pesquisar lá, a gente consegue saber. Então, cara, olha que loucura, eu consigo ler a escritura hoje com inteligência artificial. Eu consigo ajudar dela. De novo, isso não substitui uma leitura cuidadosa. Porque às vezes a gente fica viciado em ver o que os outros têm a dizer sobre o texto, né? O que essa pessoa falou? Mas o que tu acredita, né, sobre o texto? Sim, Leia aí. você lendo o texto. E, de novo, não é pra ser... eu não tô negando aqui, e aí vem um ponto muito importante que muitas pessoas podem perguntar. Significa que eu quando vou ler a Bíblia, entendo absolutamente tudo que tá na Escritura? Claro que não. Eu sou um ser falho também. Nós usamos a nossa razão, com certeza, para interpretar as coisas, só que nossa razão muitas vezes é falha. Então, obviamente que existem textos mais difíceis de interpretar. E aí, de novo, entra a importância de você ter um comentário bíblico, entra a importância de você ter pessoas que já passaram por aí que vão te ajudar naquela interpretação. E entra uma outra coisa muito importante que, assim, isso tem que ficar muito frisado na cabeça das pessoas. Cara, e o nosso pastor Bruno, né, ele até já veio aqui no podcast. Fantástico. Ele fala, ele é uma pessoa incrível, assim, usado por Deus. E ele fala, cara, que a gente tem que aprender a ficar em silêncio. Né? Às vezes eu paro até, a gente voltando ali à questão de Tomás, eu paro pra pensar, cara, como é que Tomás de Aquino pensou todas essas coisas? Cara, ele simplesmente parava para pensar. A escritura não é diferente, cara. Cara, eu li aquele texto, cara, não entendi. Eu leio de novo. Eu leio de novo. Eu leio de novo. E eu paro e penso.
Porque a gente, às vezes, a gente não exercita, né, essa parte nossa. A gente precisa exercitar, raciocinar sobre as coisas. Então, se eu não entendi um texto bíblico, cara, eu não preciso toda vez... Cara, li um versículo, comentário. Li um versículo, comentário. Você pode fazer isso? Pode. Mas o melhor é você exercitar essa parte de raciocinar sobre o texto. Para um pouco. O que esse texto quer dizer? Eu li ali qual é o contexto histórico, eu li quem é o autor, eu li para quem ele escreveu. Junto todas essas peças, cara, o que ele queria comunicar para essas pessoas? Qual era o objetivo dele? E aí entra uma parte muito importante sobre essa questão da leitura bíblica, que é... Existem 3 níveis de leitura que a gente faz sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. 3 níveis de leitura. Locução, elocução e perlocução. O que é locução? É o que está escrito. Eu escrevo alguma coisa. Aqui. Isso é a locução, né? Lá tá escrito aqui, tem uma coisa escrita, Deus é bom o tempo todo. Isso é uma locução, é o que tá escrito. Perlocução é o que eu quero que você entenda. O que eu quero que você entenda? Deus é bom o tempo todo. Eu leio isso. Locução. Perlocução é o que eu quero que você entenda. Deus é bom. Não, locução é locução, Deus é bom o tempo todo, no caso, então eu quero que você entenda isso. E aí vem a perlocução, que é a última. O que eu quero que você faça com isso? Escritura é igual. Li o texto, uma locução, ok, o texto diz isso. Elocução, cara, o texto quer me dizer alguma coisa. O que ele quer me dizer? E perlocução, o que o texto quer que eu faça com essa informação? São 3 níveis de leitura, a gente faz com qualquer coisa. Quando você lê como eu falei sobre a questão você pega você tá lendo lá e você pega um artigo, você pega uma notícia no jornal. Eu faço a mesma coisa, você vai perceber que você faz a mesma coisa com a notícia. Eu leio ela, que é a parte da locução. Ela vem com uma elocução, que a notícia quer que eu faça com aquela informação, e uma perlocução. Cara, como é que você vai aplicar isso? Né? Então, vou ler sobre a chuva, por exemplo, para deixar mais claro ainda. Vou ler um artigo sobre a previsão do tempo. Eu leio alguma coisa, esse algo tá comunicando alguma coisa para mim e quer que eu faça algo com isso. Cara, amanhã vai chover, então, eu tenho que levar guarda-chuva. Então, esse texto tá me comunicando alguma coisa. A Bíblia também. Ela tá narrando algo, ela tá querendo me explicar algo, e ela tá querendo que eu faça alguma coisa com isso. Cara, que é a parte que fantástico essa tua explicação. Que é a parte da aplicação, né? Como é que eu aplico isso? Eu tenho que aplicar. Como é que eu faço isso? Né? Então, se a gente entender esses 3 níveis, que a escritura tem esses 3 níveis, e que qualquer coisa que a gente leia, na verdade, tem esses 3 níveis, que tá passando informação pra gente fazer alguma coisa, cara, assim, e a gente entender de novo ali, que a gente fosse pra questão histórica, contexto histórico, né, literário, cara, a Bíblia, ela começa a fazer mais sentido, a gente começa a perder um pouco desse medo, né? A gente tem medo, cara, a gente já vai assim, né, cara, não vou entender nada. Cara, não tem esse pensamento, porque, de novo, Deus escreveu para pessoas simples, né? Deus sabe que nós somos limitados em raciocínio, né? E assim, uma outra coisa, tem coisas realmente, de verdade, tem coisas realmente, e você que é cristão também, você sabe disso, tem coisas que a gente não vai entender. Não vão ser reveladas. O que eu faço? Cara, faz o que eu luto pra fazer. Se contenta com não entender às vezes. Que eu odeio isso, cara. Eu odeio às vezes não entender as coisas. Cara, eu vou atrás. Mano, eu tenho que entender isso. Eu quero saber. Tipo assim, a igreja tá debatendo há 2000 anos o negócio e eu quero resolver aqui, né? Pô, chat, me ajuda a resolver isso. Cara, tem coisas que a gente não vai entender mesmo, cara. Assim, vai entender. Tem coisas que não. Mas a escritura fala que tudo que é necessário pra salvação, tudo que é necessário pra salvação tá nela. Então, cara, tudo isso tá muito difícil pra mim. Mas eu vou te falar. O centro da escritura não é difícil de entender. O centro da escritura é Jesus. E teve até você falou que tinha visto aquele vídeo meu que eu falo sobre 3 dicas pra ler a Bíblia. Uma das dicas que eu dou é, cara, comece pelos evangelhos. Tá, mas por que começar pelos evangelhos? E aí fica essa dica extra, né? Importante pras pessoas. Por que começar pelos evangelhos? Porque a escritura, ela tem um centro específico. Esse centro é o Senhor Jesus Cristo. Só explica, por gentileza, que alguma pessoa que pode estar assistindo é alguém novo na fé. Em que momento que estão os evangelhos?
na Bíblia. Como assim? Pós-Cristo, né? Ah, tá. Então, os evangelhos vêm ali no Novo Testamento, né? Temos os 4 primeiros evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Em geral, o que as pessoas recomendam e até falam no vídeo é começar pelo evangelho de João. Porque o evangelho de João é melhor que os outros. Não, não é isso. É porque, pra quem não sabe, João, ele escreve na década ali de 90, né? Pelo menos o consenso geral dos acadêmicos é que João escreve na década de 90. E naquela época, né? Isso não acontecia antes, mas começou uma espécie de protognosticismo. Meu Deus, lá vem essas palavras difíceis. Protognosticismo, ou gnosticismo, né? O gnosis, que é conhecimento, era a ideia de que uma das coisas que eles pregavam, né? Além dessa ideia de que a gente tinha um conhecimento secreto que a gente tinha que acessar, né? Que era revelado por algumas pessoas. Uma das coisas que eles falavam é que, por exemplo, a nossa matéria, corpo, a matéria é algo ruim. E que o espírito era bom. E eles começaram a negar que Jesus tinha vindo em carne. Pô, Jesus não vem em carne, não. Se a carne é ruim, Jesus é Deus, cara. Ele não vem em carne, ele vem só em espírito. E, de novo, por isso que eu falei a questão do contexto. Cara, quando você começa a ler João, você começa a entender por que ele fala tanto. Cara, a gente comeu com ele. A gente tocou nele. Tocamos nas feridas. Tocamos do lado dele, que ele tinha sido furado. Eis a importância do contexto histórico. O João estava tentando combater esse tipo de coisa. E a importância do livro de João é justamente isso. Ele tem uma linguagem mais simples para as pessoas, porque ele está explicando quem é Jesus. Não que os outros não estivessem, mas o pensamento teológico de João sobre a divindade de Cristo, ele não é que ele é mais desenvolvido, alguns falam que é mais desenvolvido. Existe também a ideia de Deus, que Jesus é Deus nos outros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Mas João, ele tem uma reflexão teológica maior. Reflexão teológica, né? O objetivo dele era combater um proto-gnosticismo que estava nascendo, né? E então ele explica, cara, a pessoa de Jesus era isso. E aí você começa a ver coisas do tipo, Jesus não precisava que ninguém revelasse nada pra ele, que ele já sabia. Começa a falar sobre isso. O que eu citei ali que é muito importante, cara, Jesus veio em carne e osso, a gente tocou nele. O verbo se fez carne, é isso que João vai dizer, cara. O prólogo do evangelho de João, que é o primeiro capítulo, ele fala, cara, o verbo, Deus, ele cita explicitamente no versículo 1 que Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é um evangelho um pouco mais simples de se entender para as pessoas. Por isso que a gente indica ele, né? Mas, cara, assim, pode começar... A minha esposa, por exemplo, né? Quando ela veio à fé, ela também... Ela perguntou por onde eu começo. Eu também falei por João, mas se não me engano, acho que ela... Não tenho certeza, mas acho que ela começou pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Cara, quem é o centro da escritura? É Jesus, né? Então, cara, a Bíblia protestante é assim, né? Pra quem não sabe, a Bíblia protestante católica, né? Tem o último livro, Malaquias. Aparece ali, Novo Testamento. Virou essa página, começou os evangelhos. Começa dali. Começa os 4 evangelhos. Aí você lê. 4 evangelhos. Caramba. Esse é Jesus. Ô, Felipe, mas vamos lá. Uhum. A Bíblia, ela é um livro... Ela é um livro histórico, Uhum. Cultural. feito sim. para aquela época, Uhum. para resolver problemas daquela época. Também. Uhum. Como que a Bíblia se aplica nos dias de hoje se ela foi feita para aquele povo daquela época? Aí entra aquela questão, e a gente volta na questão da locução, elocução e perlocução. Princípios, eles permanecem. Os princípios da escritura, eles sempre vão permanecer. Então, quando eu pego um texto, né, eu consigo entender o que ele está dizendo, eu consigo entender o que ele quer me comunicar. E eu consigo, então, aplicar. A gente pode pegar esse texto de João, por exemplo, que é a questão da aplicação, né? Lembra que eu falei sobre a questão de protognosticismo, que naquela época ele estava tentando resolver um problema, certo? Qual o problema que João estava tentando resolver? Que era que Jesus não veio em carne. Né? Jesus era um espírito que vagou aqui pela terra e tudo mais. Mas físico ele não foi, porque matéria é uma coisa ruim. Né? E João começa refutando isso, que foi o texto que eu citei agora. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como é que eu aplico isso na minha vida? Cara, isso está revelando pra mim
Esse texto está me comunicando uma coisa. Qual a coisa que esse texto está me comunicando? Jesus é Deus. Então, uma das coisas que eu posso aplicar na minha vida é, primeiro, o Senhor Jesus é Deus. E se Ele é Deus, aí vem uma parte da aplicação. Ele é digno de adoração. Também. Porque você vai ver que muitas religiões, né, que se diz, e que eu não considero protestantes, né, seitas e tudo mais, vão dizer que você não adora, você adora a Deus. Você tem que adorar a Deus. Né? Que Jesus é uma criatura. Alguns vão dizer o que? Cara, Jesus é uma criatura. Jesus foi criado, né, por Deus. Você tem o Deus eterno lá e ele criou Jesus como criatura. Cara, João tá refutando isso. E o que eu tô aplicando na minha vida? Cara, não, Jesus é Deus. E se ele é Deus, ele merece adoração como Deus. Eu apliquei esse texto. Aplico isso na minha vida. Eu adoro Jesus como Deus. Então, eis a importância do que eu falei sobre a questão de entender esses 3 níveis. Se você entender esses 3 níveis, qualquer texto que você pegar, você vai ter que se perguntar isso. Ok, beleza. Esse texto está resolvendo o problema daquela época? Sim, está. Ok. Mas ele tem um princípio importante por trás dele. Qual era o princípio que eu falei de João? Cara, Jesus é Deus. Né? Então, se esse princípio ele se mantém, eu vou fazer o quê? Aplicar na minha vida. Como eu aplico? Adorando Jesus como Deus. Orando a Jesus como Deus. Isso é uma aplicação que eu tenho na minha vida. E isso não é diferente com as cartas de Paulo. Isso não é diferente com os outros evangelhos. Isso não é diferente com Apocalipse, que é um livro muito complicado. Às vezes, até pra mim, pra todo mundo, acho que pra todo mundo que lê, né? Que é um livro complicado. Cara, como é que eu aplico Apocalipse? Cara, esperança. Outra coisa que eu aprendi com o pastor Léo, cara, Apocalipse, cara, as pessoas pegam Apocalipse e interpretam como, cara, Apocalipse é um livro falando sobre fim dos tempos e destruição, e é um livro que tá alarmante. Não, cara, Apocalipse não é sobre isso. Cara, Apocalipse, a explicação do livro é esperança. Nós temos uma expectativa de que Cristo, ele vai voltar. E o que Apocalipse está dizendo para aquelas pessoas daquela época? Cristo é o Senhor da história. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão passando por problemas, mas essa história está orquestrada por Deus. É a escatologia, né? Uhum, escatologia. Aí vem outra palavra difícil aí pra vocês. Sim, a escatologia é a doutrina do fim dos tempos, né? Como é que eu aplico isso na minha vida, então? Cara, no meio do caos, no meio da dificuldade, eu lembro. Deus orquestrou a história. O final que ele colocou, para nós que cremos no seu Filho, é um final de esperança. Apliquei o livro de Apocalipse na minha vida. Ter esperança no momento da dificuldade, no momento da perseguição, no momento mais tenebroso da minha vida, eu mantenho a esperança. Eu peguei um livro que é um livro difícil, como a gente falou, mas eu apliquei ele na minha vida. Agora faz sentido. Ou que quando Pedro tá escrevendo lá na sua primeira carta, ele vai falar, cara, é motivo de alegria as perseguições que vocês estão sofrendo. Por quê? Porque dessa maneira, através da perseguição, através das dificuldades que vocês estão sofrendo, vocês estão sendo cada vez mais moldados à imagem de Cristo. Cada vez mais. Então, o sofrimento, ele é a forja de Deus, vamos dizer assim, para moldar o nosso caráter cada vez mais com Jesus. Então, quando eu leio Pedro, muitas vezes eu não estou sofrendo perseguição, como os cristãos estavam naquela época. Mas muitas vezes eu tô passando por situações na minha vida, no meu trabalho, cara, que são coisas difíceis que eu tenho passado, que eu tenho enfrentado. Cara, qual o sentido desse sofrimento? Por que eu tenho sofrido dessa maneira? Aí eu leio o texto, eu entendo o texto, e eu aplico o texto. Cara, eu estou sofrendo por uma razão muito específica. Eu estou sofrendo para que eu seja cada vez mais moldado à imagem de Cristo. Então, por isso que eu disse antes, cara, por mais que tenha um texto que a gente não vai entender, cara, a escritura, ela é algo, assim, é um mar que a gente mergulha e a gente começa, cara, é isso aqui. É isso aqui que eu preciso. É isso que eu tenho que aplicar na minha vida, né? E aí volto pra questão, cara, muitas vezes a gente vai precisar de pessoas que nos guiem, né? E aí, eis a importância, eu preciso frisar isso, né? Eu sei que meio que não é sobre o que a gente veio falar, mas eis a importância de a gente estar numa igreja local, né? De estar congregando, de estar junto. Porque, cara, Deus também, ele
prepara pessoas, ele dá conhecimento para pessoas, para que essas pessoas exponham a palavra dele pra gente. Então, por mais que eu deva estudar em casa, eu deva buscar entender o que o texto diz e eu deva buscar aplicar esse texto na minha vida, existe uma comunidade local, que é o que Jesus quis, que é a Assembleia dos Santos, em que lá é exposta essa escritura, e não só isso, eu vivo em comunhão com outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu tô tentando fazer, que é ler a escritura, que é entender e que é aplicar a escritura, cara. Então eu preciso estar nesse meio, eu preciso estar com essas pessoas, para que cada vez mais esse meu conhecimento se aprofunde. Cara, Deus não deu a escritura pra gente só ler ela sozinha. Nós devemos lê-la sozinha, nós devemos buscar o conhecimento, nós devemos buscar aplicá-la na nossa vida, a gente tem que ter o nosso devocional, mas ela também foi dada para a Assembleia dos Santos, que é pra gente ir lá aprendermos uns com os outros, aplicarmos a escritura uns com os outros. Demais, demais, demais. Acredito que você que está nos vendo, que está nos ouvindo, já aprendeu bastante de tudo que o Felipe falou aqui. E a gente vai falar um pouquinho mais. Mas antes, eu vou pedir que você não deixe de se inscrever aqui no canal, que é muito importante para que a gente possa produzir mais conteúdos como esse para você. Dar o like nesse vídeo, se você está gostando do assunto, se você está gostando do conteúdo. E se você está gostando demais, ele contribuiu muito para a tua vida até agora, você pega o link desse episódio e manda para aquela pessoa, manda no grupo, manda na família, manda para os amigos que precisam muito receber tudo aquilo que o Felipe está falando aqui para nós. Maravilhoso, meu irmão. De forma prática, o que acontece internamente com quem se alimenta da palavra diariamente? Como eu falei sobre a questão ali da aplicação. Cara, tinha um pastor meu que ele falava assim, né? Não tem nenhum homem que busque estudar as escrituras, homem, mulher, enfim, criança, adolescente, jovem, que busque estudar a escritura, que não se torne um homem de conhecimento em várias áreas da vida. Porque a partir do momento que eu começo a estudar a escritura, começo a buscar entender, a escritura ela é tão vasta, e aí que a gente falou sobre a questão do literário, né? Ela é tão vasta, em tanta literatura, e eu começo a ir atrás, eu começo a pesquisar, eu começo a me aprofundar de maneira tão assídua que é quase impossível eu não me tornar um cara, uma pessoa mais inteligente. A escritura realmente te torna mais inteligente. Isso é verdade. Eu descobri isso com esse pastor. Ele falou, e ele realmente era uma pessoa muito inteligente. Quando ele me falou isso, eu fiquei, cara, é verdade. Porque se ele é muito inteligente, então de maneira prática na minha vida, eu não tô dizendo, e aqui vem um ponto muito importante, assim. As pessoas acham que o cristão, cara, né, ou a pessoa que lê a Bíblia, que aplica a Bíblia e tudo mais, vai ter uma vida boa e fácil. Cara, péssima notícia, a Bíblia não diz isso, né? A minha vida vai ser transformada? Sim. Sim. Isso vai acontecer. Mas isso não significa que minha vida, do ponto de vista humano, vai ser melhor. Então as pessoas, cara, beleza, até o que você perguntou, cara, eu vou até estender, mas, cara, se eu ler a escritura, eu vou me tornar rico no meu trabalho, se eu aplicar os princípios da escritura e tudo mais? Pode ser que sim. Mas não tem nenhuma promessa disso e Deus nunca disse que isso iria acontecer com a gente. Então, e até uma coisa que o Lewis fala, C.S. Lewis falou isso. Se você quer uma religião que te deixe confortável, eu não recomendo o cristianismo. O que eu posso dizer é que sua vida vai ser uma vida de batalha. Vai ser uma vida difícil. Nós sabemos disso. Você é cristão também, você sabe disso. Então, se eu for pro cristianismo, se eu aplicar as escrituras na minha vida vai ser uma vida próspera? Cara, para algumas pessoas sim. Para outras não. Mas tu compreende que quando você fala... Desculpa, você compreende que quando você fala isso, você acaba trazendo ao entendimento das pessoas que ainda são novas na fé ou que não estão envolvidas de fato com a leitura bíblica, com se inserir na palavra, de que assim, por que eu vou fazer isso? Certo. Por que eu vou para dentro disso? Se eu vou ter batalha, se eu vou ter sofrimento, se eu não vou ter nenhum tipo de ganho, porque todo mundo quer um ganho, todo mundo quer uma recompensa, né? Certo. Por que eu vou fazer isso? Porque você vai ter um relacionamento com Deus. Porque você vai olhar para aquilo que Deus quis revelar para você. E isso é o maior ganho de ler a escritura. O maior ganho de ler a escritura, cara, não é eu
de alguma forma me tornar próspera, não é? Ou de alguma forma ter uma vida melhor nessa terra. Cara, o maior ganho da Escritura é que o Eterno, que sustenta todas as coisas, ele olhou para nossa condição pecaminosa, seres falhos, seres maus. Ele olhou para nós, vocês são minha criação, eu vou salvá-los. Não é como se Deus assim, putz, deu ruim no meio do caminho. Tudo, Deus sabe de todas as coisas, Deus tá fora do tempo que a gente falou, né? Deus controla todas as coisas. Então, ele olha pra gente, sabendo desse plano que ele tinha, ele envia o seu filho morre por nós, seu filho se entrega por nós. E essa palavra, essa história de redenção, da nossa história, que é a história de todos nós, seres humanos, você que tá assistindo, a sua história tá na Escritura. Nossa história é aquela, de que nós caímos, de que nós estamos destituídos da glória de Deus, como diz Paulo. A nossa história está narrada ali, mas que existe salvação, existe transformação para nós, pecadores. E essa transformação é Cristo. Eu creio em Cristo. Só que, cara, não basta só crer. Não basta só crer. Se tu não fala que creu, é isso aí, show, beleza. Vai e vive a sua vida. Não. Eu sou transformado. Como é que eu sou transformado? Como é que a minha vida muda? Como é que eu sou uma nova criatura? Como é que eu aplico isso na minha vida? Tá na Escritura. Eu sou um novo convertido. Cara, Paulo tá escrevendo pra pessoas assim também, nas cartas dele. Cara, Romanos, pega Romanos. Cara, Paulo tá explicando o evangelho pras pessoas. Ele tá literalmente trazendo, cara, o ser humano falhou aqui, e o plano de Deus pra salvação é esse. A salvação tá em Cristo. Daí ele vai falar lá em Romanos 10 sobre declarar o Jesus como o Senhor de nossas vidas. Todo aquele que declarar ou que confessar o nome do Senhor será salvo. E ele está explicando essa é a nossa história, essa é a sua história, essa é a minha história na Escritura. E tudo que eu preciso, e aí vem o ponto de 2 Timóteo 3,16, né? Que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Inspirada pra quê? Pra me corrigir. Pra trazer a verdade. Então, se a correção pra minha vida, pra aquilo que eu tenho vivido na prática, está na Escritura, eu não tenho pra onde correr. É nela que eu vou buscar esse conhecimento. É nela que eu vou buscar fazer isso que a gente conversou até agora, que é a aplicação na minha vida. Porque se ela é inspirada para isso, para me guiar em toda matéria de salvação, salvação é Cristo, mas a partir do momento que eu sou salvo, minha vida é transformada. Para onde eu vou a partir daqui, cara? Escritura. É ali. É ali que você vai encontrar. É aquilo ali que Deus revelou para você. É aquilo ali que Ele quer que você viva. Está ali. Então por isso que a gente voltou a gente volta até na pergunta inicial, por que eu tenho que ler a Bíblia? Porque Deus se revelou nela. O Senhor do Universo. É que é difícil caber parece só um pensamento às vezes, né? A gente só, legal. Cara, Deus, que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas, Ele deixou uma palavra revelada pra mim. Como que eu não vou ter desejo de ler isso? E viver isso? E assim, com toda a certeza do mundo, essa pessoa que tá ouvindo a gente, que talvez não seja cristã, ou que talvez esteja no começo, eu duvido, você que tá assistindo, eu duvido que você conheça alguma pessoa amante de Deus e amante da palavra de Deus, que não seja uma pessoa diferente. E que quando começou a aplicar a Escritura na sua vida, cara, aquele cara tá passando por sofrimento, mano. Olha a felicidade dele. Por que ele é tão feliz? Cara, porque ele aplica a Escritura. Ele sabe que esse sofrimento tem sentido na vida dele. O que isso traz pra mim? E até você perguntou, o que isso traz de prática pra mim? Cara, quando eu tô no sofrimento e eu olho pro que Pedro falou, eu entendo, cara, esse sofrimento aqui, eu sei que ele é... Eu posso dar um exemplo da minha vida, né? Eu sempre falo pra minha esposa, né? Quando alguma coisa tá dando certo na nossa vida, eu falo, cara, pode ter certeza que alguma coisa vai dar ruim. Em algum momento, alguma coisa ruim vai acontecer. Acontece. Eu fico desesperado. E isso ela é testemunho disso. Cara, eu não fico desesperado. Por quê? Porque eu aplico a Escritura. O que a Escritura diz? Cara, essa vida aqui, ela é passageira. A minha esperança, a nossa esperança, tá em Cristo. Tá no céu. Então, de que maneira a Escritura
afetou a minha vida? Cara, eu não sou um cara que anda cabisbaixo, então. Porque eu entendo que todo esse sofrimento, toda essa dificuldade, ela tem uma razão. Aquele que não lê a escritura, ele nunca vai entender isso. Ele não vai conseguir. Pô, o cara que lê a escritura, ele vai ver lá, pô, os caras estavam sendo perseguidos. Os caras estavam sendo jogados pra serem decapitados, serem mortos. E aí, quando a gente lê na história, né, as pessoas, muitos cristãos, eles iam cantando, né, pra morrer. Até me emociona um pouco. Eles iam cantando pra morrer. Porque eles entenderam que na palavra de Deus há esperança, de verdade. E que ela transforma a maneira como a gente vive. Isso aqui não é aleatório, né? Isso aqui é o plano de Deus, é o plano da redenção de Deus pra nós. Como que eu não vou querer ter um relacionamento com essa palavra? Como que eu não vou querer ler essa palavra? Como que eu não vou querer aplicar essa palavra? Cara, a sua vida será transformada quando você aplicar a escritura na sua vida de verdade, verdadeiramente. Quando você tiver essa fome, esse desejo por Cristo e sua palavra, né? E de novo, os efeitos práticos na sua vida, cara, eles vão... Eu dei um exemplo meu agora, mas como eu disse, provavelmente, né, quem tá assistindo conhece pessoas, cara, que são pessoas diferentes. Pessoas que aplicam a escritura, pessoas que leem a escritura. Cara, esse cara é diferente, mano. Por que esse cara é tão alegre? Por que esse cara... Cara, porque eu entendi nessa palavra revelada que por mais que eu passe por sofrimentos nessa vida, por lutas, por dificuldades, cara, existe esperança. E a minha esperança não tá nisso aqui, porque se estivesse nisso aqui, como Paulo diz, cara, pobre coitados nós somos. Ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, cara, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A vida é isso aí mesmo. A vida não tem sentido, né? Se não há Deus, né? Aí ainda mais a fundo, cara, se não há Deus. E até uma coisa que eu falei com você antes, né? Do podcast começar, na época que eu comecei a duvidar ali da existência de Deus e tudo mais. Eu sempre tento ser um cara muito sincero com as coisas que eu acredito, certo? Então, cara, se eu acredito nisso, isso aqui tem tais consequências, certo? Toda visão de mundo, ela vai levar a algum tipo de consequência. Eu entendia que, cara, se o ateísmo é verdade, e muitos ateus entenderam isso, inclusive alguns tiraram as próprias vidas, se o ateísmo é verdade, se não existe Deus, se esse mundo é um acaso, é algo aleatório, se não há razão de ser, de existir, cara, então a vida em si, ela não tem sentido algum. Ela tem só um sentido que eu crio. Eu crio um sentido pra minha vida, mas ela não é um sentido objetivo. Não faz, olha só, se você não acredita em Deus, se não acredita em Deus, se você é ateu, não faz a menor diferença se eu vivi como Madre Teresa, dando a vida por pessoas, ou se eu vivi como Hitler. Faz diferença. Por que não faz diferença? Qual a base moral objetiva? Não existe. Não existe moral objetiva. Porque nós temos uma moral objetiva. Qual é a moral objetiva? Ela está fundamentada em Deus. Na lei que Deus criou, nas leis naturais que Deus criou. Mas se Deus não existe, se não há razão de ser, onde está a fundamentação da moralidade? E muitos entenderam isso. Inclusive os ateus mais sérios mesmo, que realmente se comprometem com a sua visão de mundo, eles dizem, cara, não tem sentido isso aqui não tem sentido, não tem porquê de ser. Não existe nem moralidade. Moralidade é uma coisa que nós criamos para tentar viver de alguma forma em sociedade, para não virar um caos isso aqui. Mas não existe realmente objetividade. Não é que matar alguém realmente seja objetivamente errado. É porque a gente convencionou dessa maneira, né? Não é que um ateu não possa ser moral, tá? Que fique bem claro isso. É que ele não possui fundamentação para essa moralidade. São coisas distintas. Mas o que isso tem a ver com Deus? Cara, eu entendia que se Deus não existisse, esse era o caminho. Mas então aí eu busquei e entendi outra coisa. Deus existe. Se Deus existe, cara, e ele tem uma palavra revelada me comunicando, o Deus eterno tem uma palavra pra mim, cara, eu quero essa palavra. Preciso saber o que ele quer me dizer. Então, a partir do momento que eu entendo a profundidade disso, a profundidade de quem é Deus,
Né? E de novo, e a gente até foi uma coisa que você perguntou no início, né? Eu preciso necessariamente ter todo esse pano de fundo que eu falei para entender. Não, você não precisa. Mas ainda assim, esse Deus quer falar com você. Ele quer que você leia a Escritura. Porque ele sabe que nós precisamos disso. Eu preciso aplicar aquilo na minha vida. Né? Então, de novo, eu falei sobre as consequências de visões de mundo. Se a consequência do ateísmo é uma vida sem sentido, desprovida de sentido, tem um filósofo que eu gosto muito, né? Que é o William Lane Craig, que ele tem uma dissertação sobre isso, né? O absurdo da vida sem Deus. Se o fim do ateísmo, ele é o absurdo, né? O fim de Deus existir, a consequência é um relacionamento com Ele. É conhecer a Ele. Onde eu conheço Ele? Na Escritura. Então, qual a sua desculpa para ler a Escritura? Me desculpa, qual a sua desculpa para não ler aquilo que Deus revelou? Não existe. Se eu quero conhecê-lo, se eu quero viver de acordo com a vontade dele, não existe. Então, cara, eu poderia dar, e a gente sempre fala sobre isso, né? Pô, quais são as dicas de aplicação? Cara, leia. Comece lendo. É que nem treinar. Cara, só treina. Começa treinando, começa caminhando. Depois você vai... Eu corro, né? Eu corro 5 vezes por semana. Cara, eu não comecei correndo 10 quilômetros. Cara, a gente vai indo. Progredindo. A escritura é a mesma coisa. Você só começa... Cara, eu consegui ler 3 versículos. Maravilhoso. Meu irmão, acho que uma vez ficou uma semana em um versículo só. Por quê? O hábito de ler. E aí, quando você tem o hábito de ler, você começa a ver coisas que antes você não via. E a escritura é sempre assim, cara. Todo mundo provavelmente vai ter essa mesma... Às vezes a gente passa por um texto, cara, eu não tinha visto isso aqui, mano, nesse texto. Caramba! Então, comece. Comece. Claro que a gente tem todas essas dicas aqui que a gente deu, né? Sobre a questão de ler com contexto e de buscar aplicar de acordo com aquilo que foi... Primeiro entendendo o contexto daquela época e depois trazendo pra gente nos dias de hoje. Mas só comece. Comece a ler. Né? Felipe, beleza. Convencemos a pessoa a ler. Ela vai buscar entendimento. E de verdade faça isso. Uhum. Congregue, como a gente falou, esteja numa comunidade, mas não se contente somente com aquilo que o pastor fala, da Sim, forma sim, com sim. aquilo que é Com dito. certeza. Vá atrás da informação. A gente fala muito sobre isso na escola. Não tenha a Bíblia recortada. Não tenha a Bíblia de recortes. Ok. Olhe para ela como completa. Certo. Ok. Eu vou legal. tirar as partes que não sejam legais. Não faça isso. Uhum. Né? Olhe para ela de forma Sim. completa. Isso é muito importante. Ok, conseguimos convencer a pessoa que ela tem que ler a Bíblia aqui com esse conteúdo que a gente acabou de gerar. Agora, existe um tempo Uhum. que a pessoa vai levar para conseguir ler a Bíblia? Eu sei que talvez não exista isso de forma definitiva, mas Uhum. qual é um tempo saudável que você acredita que a pessoa levaria para ler a Bíblia e compreendê-la dentro daquilo que a gente trouxe aqui nesse conteúdo? Cara, a partir do momento que você entende aquilo que eu falei sobre exegese, hermenêutica, sobre entender o contexto, sobre a questão de locução, que o texto diz, locução que o texto narra, né? Elocução, que o texto quer dizer pra você, e perlocução, que o texto quer que você faça com essa informação. Cara, você já começa lendo e entendendo. A partir do momento que você entende os princípios por trás da interpretação bíblica, isso não vai levar... Claro, de novo, tem momento... Com o tempo, a gente aprende a desenvolver mais essa questão da aplicação e tudo mais, né? Mas a partir do momento que você entende esses princípios, cara, é que nem eu, sei lá, eu te der um livro qualquer, vamos supor que eu te dê um livro pra você ler, né? Você não necessariamente vai ter que ler por uma quantidade enorme de tempo pra você conseguir entender aquele livro. Você vai lendo, você vai entendendo, porque você tá aplicando algum tipo de interpretação. A escritura é a mesma coisa. A partir do momento que você entende esses princípios, e você pega a escritura pra ler, você vai entender ela. Mas existe um tempo que eu vou levar para ler a Bíblia? Tempo em que sentido? Tempo? De... 1 ano, 6 meses? Pra ler ela inteira? Para compreender tudo isso que a gente falou sobre aqui. Existe algo que tu poderia dizer, cara, acho que tu vai levar 1 ano. Não, mas pra entender tudo ou pra... Porque o entender tudo, né, como eu falei, a Bíblia é uma história de redenção, né? Uhum. Então, pra você entender a Escritura, você vai pra Cristo. Na verdade,
né? Eu quero entender a escritura. Cara, vai pra Romanos. Lá Paulo diz certo, cara, o evangelho é isso aqui. Isso é a Bíblia. O evangelho é... Eles falam como é o maior tratado teológico da escritura, né? A carta de Paulo. Porque ele explica o que que é... Cara, eu quero entender a Bíblia. Cara, vai pra Romanos. Daí. Você vai pra Romanos. Quero começar a ler a Bíblia. Cara, João. Vou entender quem é Jesus e tudo mais. Cara, mas eu quero entender a história da Bíblia num todo, cara. Romanos. Você lê Romanos. Agora, sobre a questão de tempo, não existe, como você mesmo já colocou isso na sua pergunta, cara, não existe um tempo, porque cada pessoa é distinta, né? Então, cara, algumas pessoas vão demorar mais. Especialmente se você não é uma pessoa, por exemplo, que tem o costume de leitura, né? Cara, você vai levar mais tempo, porque é um hábito, né? Então você vai ter que começar lendo e talvez você seja um pouco mais. Não é que você não tem conhecimento. É porque como você não exercita isso, é que nem, por exemplo, um cara que já treina há mais tempo, se você apresentar um exercício novo pra ele, vai ser pra ele muito mais fácil. Por quê? Porque ele já tem essa memória. Ele já entende como é que funciona o mecanismo. Uma pessoa que tá lendo há mais tempo, com certeza ela vai ter muito mais facilidade. Não tô negando isso. Mas estipular tempo, você vai demorar isso vai depender de cada pessoa. Cada pessoa vai começar, e eu espero que comece hoje, né? A ler escritura. Cara, com o tempo, você vai vendo que isso vai virando algo não só prazeroso, né, de fazer, mas como a gente falou, né, por mais que um hábito, uma rotina, né, que eu falei no início, mas não é aquela rotina de, cara, eu faço porque eu tenho que fazer, mas uma coisa realmente devocional. Cara, ó, eu vou parar pra ler a palavra que Deus revelou pra mim. Mas assim, como você falou, a questão de tempo, não existe um tempo estipulado, assim, né? Cada pessoa, né, se você exercita, o que eu posso dizer é isso, se você já exercita o hábito de leitura, com certeza vai ser muito mais fácil para você aplicar o que foi dito aqui, né? Você aplicar essa questão da hermenêutica, da exegese, né, do que a escritura está querendo comunicar, e vai ser mais fácil para você. Mas se você, né, não tem esse hábito de leitura, né, uma coisa difícil para você, talvez leve um pouco mais de tempo. Mas, cara, você vai entender. Você vai entender. Muita gente fala, Felipe, que a gente precisa da presença do Espírito Santo Uhum. na hora que está lendo, para compreender, para conseguir, de fato, receber a revelação daquilo que aquela palavra está querendo trazer. Uhum. Como é que eu faço isso? Cara, aí eu vou por um ponto, eu vou ser meio. Você provavelmente vou ser julgado por isso, né? Porque assim, vamos supor que seja isso, o Espírito Santo, porque você falou sobre revelação, né? Vamos supor, vamos lá, eu vou ler esse texto. Eu quero que o Espírito Santo me revele esse texto. Cara, o texto já tá revelado. O Espírito Santo não vai te revelar nada que já não esteja revelado, né? Porque o meu problema com às vezes as pessoas até dizerem isso, né? Essa questão sobre o Espírito Santo me revelou isso, me revelou aquilo. Cara, o texto está aqui, diante de nós. O texto tem uma interpretação, né? A gente tem a razão, porque a gente é muito contra a razão às vezes, né? A gente parece que razão é uma, cara, por isso que eu elucidei muito importante essa questão da fé e da razão no início. Cara, a fé nunca vai ser contra a razão. O exercício de ler a escritura, e eu não tô dizendo que a gente não deve orar. A gente deve orar antes de ler a escritura para que a gente saiba interpretar e aplique isso na nossa vida. Mas isso não significa que o Espírito Santo vai trazer uma nova revelação pra mim, não. Tô lendo aqui, pô, o Espírito Santo trouxe aqui esse negócio no meu coração. Cara, não. Leia o texto. Se apega ao texto. Razão também é algo espiritual. Que foi dado por Deus. A gente tem esse problema, não, cara, razão lá e aqui é fé. Cara, não é assim que Paulo falou lá em Romanos capítulo 13. Cara, posso culto racional. Nosso culto ele tem que ser uma coisa racional, porque a razão foi dada por Deus também. Então como é que eu leio a escritura? Cara, esse espírito que também me sustenta, ele também me dá razão. Deus me deu a razão. Eu abro o texto, eu leio e eu vejo o que ele quer me comunicar. Agora, eu acho que a gente deve orar no sentido de a gente estar, o nosso coração, né, a nossa mente está aberta a receber essas verdades. Isso eu concordo. Senhor, me ajuda, eu sempre oro antes de ler, Senhor, me ajuda a entender e a aplicar o que eu tô lendo aqui. A entender e a aplicar. Eu posso orar para Deus abrir a minha mente para que eu consiga, de alguma forma, ter aplicar melhor os métodos de interpretação? Acredito que sim. Acredito que isso é importante, porque como a gente falou, Deus é quem nos sustenta, né?
Mas o perigo, muitas vezes, é a gente achar que o Espírito Santo que tá guiando necessariamente a gente por cada... Cara, e aí eu vou discordar de algumas pessoas que vieram aqui, né? Eu acredito sim que o ser humano possui algo que a gente chama de livre-arbítrio, né? Inclusive, por isso, a gente tem muitas pessoas distorcem algumas coisas das escrituras. Por quê? Porque Deus destinou elas a interpretar errado? Não. Porque Deus deu liberdade para as pessoas e as pessoas muitas vezes utilizam essa liberdade para trazer más interpretações sobre alguns textos, né? Tem que cuidar com isso, né? Então, o que eu acredito não é que o Espírito Santo vai te revelar algo novo, né, sobre aquele texto, tudo mais. Mas o que eu acredito é que ele quem te sustenta, sim, como Deus nos sustenta a cada segundo do nosso respirar, para que eu olhe para aquele texto, encare aquele texto como a palavra de Deus. E principalmente, é o que eu falei, e aí por isso que eu trouxe o meu exemplo. Cara, eu oro, Senhor, que eu entenda a tua palavra e que eu viva essa palavra. Porque às vezes a gente tem muito aquela questão de... O conhecimento, ele é muito bom, como... A gente sabe que o conhecimento é bom, ter conhecimento é bom. Mas tinha uma frase que os coríntios falavam lá, na igreja de Corinto, que é o seguinte, cara, conhecimento é... Sabemos que todos temos conhecimento. Pessoas falavam isso lá na igreja de Corinto, né? E aí Paulo fala assim, o conhecimento incha. Em que sentido, cara? Se eu tenho conhecimento, se eu leio a escritura, se eu oro, né, ao Espírito para ler, para entender, mas eu não aplico aquilo, esse conhecimento só vai me inchar. Eu vou crescer no meu ego, mas eu não vou crescer na minha vida espiritual, né? Então, quando você for, até que o Michael trouxe que é muito importante, quando você for ler as escrituras, cara, ore. Eu geralmente oro antes de ler a Bíblia, né? É uma prática muito comum que eu apliquei, cara. Antes de ler as escrituras, eu vou ir a Deus em oração. É um momento de oração, de buscar o Senhor, de me entregar ao Senhor, de pedir perdão pelos nossos erros, porque nós somos falhos. E depois eu falo, Senhor, me guia por essa palavra para que eu possa aplicá-la na minha vida. Mas em nenhum momento eu me destituo daquilo que Deus deu para nós, que é o que distingue a gente dos outros seres que Ele criou, que é a racionalidade. A gente precisa ler a Bíblia com razão. Porque Deus, o Espírito também nos deu isso. Né? A gente acha que, não, que ler a Bíblia é um momento em que, cara, Deus lhe deu razão. Deus te deu essa potência intelectiva de você conseguir olhar e entender conceitos, entender as coisas. Isso também é espiritual, então. A partir do momento que eu entendo que é Deus quem sustenta isso, eu também entendo que isso também é uma coisa espiritual na minha vida. Não nesse sentido meio que eu falei, meio gnóstico, de uma coisa acima. Não, não, não. O próprio fato de eu existir aqui agora e raciocinar aqui agora é Deus me sustentando, certo? Então, a minha oração sempre vai ser, não para que, cara, eu vou ter uma revelação nova aqui. Não, isso não. Mas para mim conseguir não só entender aquele texto, mas aplicar aquele texto na minha vida. Bom demais, bom demais. Quem está nos assistindo até agora aqui, Felipe, se de alguma forma a gente puder resumir, já vou te servir mais água. Se a gente puder resumir para quem está nos assistindo até agora, e você que está nos assistindo até agora, 1h30 de episódio, não deixe de se inscrever no canal e dar o like no vídeo que é importante. Se você puder resumir em 5 passos, quais são os 5 passos ou quais são as 5 dicas que você daria para quem quer começar a Bíblia hoje? Certo. Eu vou pelo meu caminho, então, que é o que eu tinha feito ali no início, né? Acho que o primeiro, acima de tudo, é reconhecer que um Deus existe, né? E aí isso eu falo tanto para quem é cristão como quem não é. Quem não é, né, cristão nesse caso, quem é cristão é mais fácil, porque já acredita, né, que Deus existe. Então, até fica um passo mais fácil. Mas para quem não é, eu não sei se alguém já veio falar sobre isso no podcast, mas é até interessante que você pesquise, né, argumentos para a existência de Deus e tudo mais, que você se aprofunde nessa parte que é extremamente importante. Então, um passo muito importante é você primeiro reconhecer. O segundo é, cara, reconhecer que esse Deus, ele se revelou pra gente. Então, esse Deus ele se revela. E se esse Deus se revelou pra gente, onde ele se revelou? Na Escritura. Eu vou pra Escritura. Terceiro, lê o texto. Eu tenho que ler. Né? E é por isso que eu falei ali, a gente pode falar milhões de coisas e tentar convencer, cara, você tem que ler. Assim como o personal trainer, ele pode falar milhões de coisas, mas você vai ter que começar a treinar, cara. Você vai ter que dar o passo. É necessário isso. Entender o contexto. Ler, entender o contexto. Na Escritura.
Então eu olho para tudo aquilo que está em volta, né? Tudo aquilo que a Escritura ela revela. E o contexto em que ela foi escrita, a questão literária que a gente conversou aqui, a questão do que o texto quer que eu faça, e aí vem pro quinto passo. Eu aplico isso na minha vida. Cara, não é só sobre ler e ter conhecimento, que é o que a gente falou aqui, que Paulo falou aqui, lá em 1 Coríntios que a gente citou. Cara, se eu só tiver conhecimento e não tiver amor, o que adianta? 1 Coríntios 13. Ainda que eu tenha todo o conhecimento, que se eu não tiver amor, de nada adianta. Então, de nada adianta eu só ler a Escritura para ganhar mero conhecimento intelectivo, mas aplicar aquilo na minha vida, viver aquilo na minha vida. Que daí é o quinto passo. É eu viver de acordo com aquilo que eu li, aquilo que eu extraí com o texto, do texto. Maravilha, então. Então, vamos lá. Reconhecer Deus, que Deus se revelou, ler a Bíblia, entender o contexto e aplicar a palavra. É isso mesmo. Fantástico, meu irmão. Fantástico. Que prazer, cara, ter você aqui falar sobre o assunto. Tenho certeza absoluta que a gente, de alguma forma, alcançou pessoas que precisavam das informações daquilo que tu tinha, daquilo tudo que tu derramou. Olha quanto conhecimento você tem, cara. Que fantástico, Felipe. Muito obrigado, cara, por ter vindo aqui. Aí. E antes de passar a palavra para você, vou pedir que você também possa falar suas redes sociais, aonde você trabalha. Eu sei que vocês têm uma escola teológica, né? Sim. Então as pessoas podem querer Sim. participar da escola. Fica à vontade, meu irmão. Não, então aqui eu quero só, de novo, agradecer. Eu quase me auto-sabotei, né? Antes de vir pra cá, porque o Gui, né? Foi quem me mandou mensagem e falou: Felipe, vamos marcar um... Pô, a gente quer trazer você no nosso podcast aqui e tudo mais. Eu fiquei... Eu em um podcast? Deve ter me visto no mundo bíblico. E aí eu fiquei achando que era, mano, leva o pastor Léo é bem melhor do que eu. Então eu fiquei tentando me auto-sabotar, né? Mas ele falou, não, queremos você. Poxa, então eu vou. Porque como diz Paulo, né? É de mim se não pregar o evangelho. Então, aqui estou eu. Então se você não me conhece... É normal isso, porque eu realmente não produzo hoje algum tipo de conteúdo pra internet e tudo mais. Eu apareço de vez em quando no Mundo Bíblico. No Mundo Bíblico nós somos uma instituição cristã, teológica, e nós buscamos capacitar os cristãos. Justamente isso, a gente busca, né, a gente falou ali no início sobre... você pode ler a Escritura em casa e você deve fazer isso, você deve buscar a partir de hoje, a partir de agora, aplicar essas coisas que foram ditas aqui, né? Mas se você precisar de ajuda, se você precisa de alguém que te pegue na mão e te guie, te demonstre isso, né? Muitas das coisas que eu citei aqui foi o pastor Léo que me ensinou. O pastor Léo dá aula lá no Mundo Bíblico, então se você quiser se aprofundar no conhecimento teológico também, com pessoas que vão estar ali te ajudando, vão estar ali te auxiliando, eu te recomendo, então, né, na nossa escola teológica, você entra nas redes sociais, Mundo Bíblico, né? Você vai ver lá meu rosto de vez em quando, uma coisa ou outra. Tem o nosso canal no YouTube também, que é Mundo Bíblico. E o meu Instagram pessoal, acho que é Felipe Bertier, com I. F-I-L-I-P-E. Felipe, né? Felipe Bertier. Eu acho que é isso. Quero de novo te agradecer por isso. Eu espero realmente que as pessoas tenham conseguido tirar algum tipo de informação, de conhecimento e que possam aplicar de verdade as escrituras em suas vidas, né? Que é o meu objetivo. Até foi uma coisa que foi mandado lá no nosso... O Gui mandou ali que vocês pedem uma música, né? Uma música. Uma música que... Pô, tem um cara que eu escuto muito. Era óbvio que ia citar isso, né? O pessoal já sabe. Um cara que eu escuto muito que é KB. K-B. Ele é um rapper cristão. E ele tem uma música chamada This is Life. Isso é a vida. Né? E nessa música, cara, ele fala justamente sobre... Ele pega uma música da Hillsong, né? E ele faz meio que um rap worship, sabe? Com essa música. E ele vai falar que, cara, se todas as coisas foram feitas pra se prostrar, pra adorarem ao Senhor, eu também vou. Eu vou entregar minha vida por isso, sabe? Então... Eu poderia ter negado vir aqui hoje, né? Tipo, pô, não produzo conteúdo, eu não tô aí na internet, mas o que eu tenho pra contribuir, né? Mas eu pensei, cara, isso aqui é a minha vida, né? O evangelho é a minha vida, né? Por isso que eu citei o texto de Paulo, né? Cara, eu seria o mais perdido de todos os homens se Jesus não tivesse ressuscitado, mas ele ressuscitou, né? Então, por isso a gente tem esperança, né? E isso é a minha vida, cara. A minha vida é Cristo, né? Se a gente... tem o nosso PG lá na igreja, de vez em quando a gente vai conversar e a gente fez esse exercício. Cara, quem seríamos nós sem Cristo? Aí o outro lá, cara, eu acho que eu ia estar morando na rua. O outro, cara, eu acho que eu ia estar muito louco, cara, porque esse Jesus que é revelado nessa palavra, ele transformou a minha vida, né? Ele verdadeiramente pegou o Felipe que eu era antes e me transformou em alguém que é filho, que é salvo, que é falho, que é pecador, sim. Porque às vezes as pessoas veem... Cara, o cara tá num podcast... Cara, eu sou
falho, pecador, necessitado da graça. Eu falho muitas vezes. Eu muitas vezes não aplico essa palavra na minha vida. Por quê? Porque nós somos falhos, né? E talvez uma coisa que impeça as pessoas de ler a Escritura é isso. Pô, eu sou falho. Cara, Deus quer você falho do jeito que você é. Apenas leia e seja transformado. Amém, meu irmão. Glória a Deus pela tua vida, cara. Obrigado por ter vindo aí. Nice. Bacana ter falado da música, porque por que eu presto essas músicas? Para as pessoas saberem Certo. também. Porque a gente tem uma playlist no Spotify chamada Músicas em Flexão. Tá. Então, todos os convidados que nos mandam música, eu vou lá e coloco nessa playlist. E aí, quando você pesquisar essa playlist lá no Spotify, e no Deezer também, se não estou enganado, não, só no Spotify, você vai achar as músicas lá de todos os Certo. convidados que passaram por aqui, inclusive a sua. Certo. Só que alguns convidados acabam não mandando, ignoram aquela informação. E aí a música não tá lá, entendeu? Mas tem muitos que tem música lá, bem bacana mesmo. Obrigado de novo, meu irmão. Eu que agradeço. Deus cara. abençoe. Você que nos viu, que nos ouviu até agora, muito obrigado. Aqui na descrição desse vídeo tá as redes sociais do Felipe, do Mundo Bíblico. Eu vou colocar também o link da nossa playlist do Spotify para você seguir. Nosso canal de cortes aqui, fica à vontade para ir lá nos seguir, que a gente tem bastante conteúdo lá também. E não esquece de se inscrever aqui nesse canal, dá o like, coloca um comentário para nós de que momento você está na leitura da Bíblia, se você é uma pessoa já assídua na leitura, se você já consegue contextualizar e aplicar a Bíblia, como a gente trouxe aqui, ou se você é um novo na fé, uma nova na fé e precisa de ajuda, coloque também, o pessoal sempre se colabora ali. Amém? Glória a Deus pela tua vida, que Deus abençoe, um grande abraço e tchau.